Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Gabriel Gaspar. E está começando Enquadrando, podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho e amigo Gabriel Gaspar, e editado pelo ainda jovem Marcelo Zaniolo. O Age da aviação. O Age do Enquadrando, né? O almirante da edição. Indomável Marcelo Zaniolo. Indomável. O editor indomável. O único que não faria vergonha naquele futebol americano na praia de calça jeans sem camisa. O único daqui. Impressionante. Shape, né? Tem shape. Na verdade, ele seria exemplo ali no meio daquela galera ali. Ele seria o Adonis no meio daquele grupo ali. No filme, não sei se vocês lembram, tem o cara lá, o Joclinho, né? Que é o único que tá com camisa. Peraí, Gabriel, Joclinho é forte, porque esse filme é o filme pra vender Ray-Ban, cara. Todo mundo usa óculos nesse filme. Não, o que usa óculos de grau. Mas o Gabriel tá falando do Bob. Tá falando do Bob, é do Bob. O Bob, exatamente. Que usa óculos por necessidade. E ele representa todos nós. Estaríamos todos nós de camisa ali no futebol americano, exceto o Marcelo Zaniolo. Exatamente. Muito bom. Exceto ele. Que é isso, meus caros. Lamento informar que os meus dias de glória já passaram, se é que um dia eles existiram, né? E eu não posso mais jogar futebol americano. Eu rompi o ligamento, então eu provavelmente ficaria sentado com vocês, no máximo tomando um sol na praia. Mais ou menos por aí. E hoje estamos com Top Gun Maverick, o maior blockbuster de 2022 até agora. O maior comercial de Ray-Ban. É filme pra vender óculos e jaqueta, né? É verdade. Estrelando o ícone do cinema, já ia falar Marcelo Zaniolo, né? Tom Cruise. A gente, é bom que Enquadrando tem um timing perfeito, né? Pra falar de Maverick. Ele tá quase chegando no streaming, mas ele ainda está no cinema. Isso é que é bizarro, entendeu? Inacreditável. Então a gente tá falando nesse momento do... Pô, ele tá meses no cinema, né? Então, enfim, isso vai ser pauta. É, cara, acho que ele já tá pra mais de 2 meses, talvez, de cinema, né? Não, 2 meses o quê? Ele vai fazer uns 3, 4 meses, cara. Mas, Porque o ciclo normal é isso aí, 1 mês e meio, né? Eu lembro que eu gravei o Acabou de Acabar sobre ele. É? E o Gabriel tava operado na época, a gente não podia nem gravar com o Gabriel na época. Nossa. Então tem realmente bastante tempo. Tem tempo. Mas enfim, o filme foi dirigido por Joseph Kosinski, se vocês não lembram, foi um diretor que trabalhou em Tron Legacy. Então é um diretor que tá preocupado com um aspecto visual do filme Tron Legacy. É um filme muito bonito. Ele gosta de velocidade. No Tron tem moto também. Ele dirigiu Oblivion, que parece Elysium, que parece Guerra dos Mundos, que parece... Tem um tom genérico aí na tua fala. Oblivion, o Fábio adjetivou, cara, antes de começar a gravação. Sabe quem foi o diretor de Oblivion? Eu falei, pô, não lembro muito não. Aí foi o Esquecível Oblivion. Esquecível E aí eu Oblivion. falei, pô, não me lembro. Eu joguei no Google, eu falei, lembrei, vi. Realmente, tá com o Tom Cruise. Foda. E eu vi esse filme também com o Tom Cruise e não lembro de nada, realmente. Eu vou dar uma informação logo agora aqui, pra tirar essa informação das minhas costas, que o Ridley Scott, ele foi convidado pra dirigir esse filme. Tom Cruise fez esse convite, mas o Ridley falou, valeu, muito obrigado, mas não. Caraca. Cara, isso dói no meu coração. O Ridley Scott não quis filmar a continuação do filme do irmão dele, o Tony. Isso aí. Isso dói. Eu acho que ele deveria ter filmado sim. Talvez não, porque o filme ficou muito bom. Eu não sei se o Ridley Scott ia fazer um filme melhor, não. Não, o Ridley Scott não tá com a mão legal, não tá acertando a mão dele. Melhor manter ele assim. Ele quis preservar o legado do irmão, né? Ele falou, não vou atrapalhar. Agora, o Joseph Kosinski, não sei se vocês sabem, mas ele também foi o diretor de um dos filmes que tá aí na Netflix, que estreou recentemente, né? Spiderhead, que tem o Miles Teller também. Não sei se vocês estão ligados nesse filme, eu também não vi, mas... Eu não vi. Tá aí como curiosidade. Pra quem tá ouvindo nosso podcast, né, não lembra do rosto, é o baterista do Whiplash, né? Pra sempre o baterista do Whiplash. Isso aí. Que aqui ele vai fazer o Rooster, né? Filho do Goose. Filho do Goose. Exatamente. Como eu chamo pra Jennifer, né? Esses nomes às vezes confundem, né? Maverick e Ice, ninguém confunde. Mas esses dois eu chamo de o bigode pai e o bigode filho. É isso aí. Cara, muito bom. Mas então, vamos já falar do filme? Podemos ir pra sinopse? O que vocês querem fazer? Que isso? Deixa eu justificar aqui por que a gente tá gravando Maverick. Cara, eu acho assim, a crítica e o público falou tanto do filme, de quão ele é incrível, que realmente a gente teve que dar o braço a torcer e dizer e afirmar aqui, gravando, que é um dos melhores filmes de ação dos anos 2000. E é. Um puta blockbuster, ressurgindo o cinema, trazendo aquele gostinho de cinema grande, blockbuster. A gente teve que gravar. E ele se valeu muito dessa sensação de retorno ao cinema mesmo. Acho que o Tom Cruise estava muito certo, porque ele segurou bastante esse filme, né? Se a gente for parar pra pensar a história desse filme, ele segurou muito esse filme, ele não saísse durante a pandemia. Porra. Esse filme é um filme que tá sendo prometido há mais tempo, é o que tá pronto há mais tempo. Há muito mais tempo. Ele não saiu, ficou ali no forno, ficou maturando como um bom vinho, e aí ele vai se fazer realmente
realmente valer esse efeito pós-pandemia de retorno ao cinema. E, porra, cara, $1 bilhão e contando ainda, né? $1 bilhão. E ele segurou pra não ir pro streaming, né? Porque eles estavam forçando uma barra, né? Mas é um filme de cinema, exatamente. É filme de cinemão, é cinemão. É pra você ver em tela grande. Não, vou falar isso pra quem tá assistindo, de repente, recentemente e tal. O filme estreou, foi em maio. Maio, né? Isso, aqui no Brasil. Cara, que absurdo isso. Estreou em maio e tá até hoje nos cinemas. Eu assisti o filme 2 vezes, né, nessa semana pra gravar. Eu não tinha visto ainda, né? O único que tinha visto aqui do grupo foi o Fábio. Eu assisti o filme 2 vezes. Assisti o filme no cinema e depois assisti o filme em casa no YouTube. Ele já tem disponível no YouTube pra alugar, né, e tal. E até pra comprar também. Continua bom no YouTube, mas é outro filme visto no cinema. É um filme realmente feito pra você ouvir barulhinho de jato com a tela tremendo. Barulhinho não. É o ronco. Exatamente. Eu não falo nem no aspecto tanto de imagem, sabe? Mas o áudio, principalmente, né? Ele faz muita diferença no cinema. Faz sabe? diferença. Se vai assistir em casa, tudo bem, não vou te julgar, mas... Eu tenho um home theater legal aqui em casa, mas eu não vi esse filme no cinema. A Michelle, minha esposa, viu. E ela acha que a gente viu junto aqui, assim, é bacana. Ela falou, pô, é muito legal, mas ela falou, cara, no cinema, essas cenas, essa turbina, esse troço, não tem como, cara. A experiência do cinema não tem como. Não, outra coisa, certamente. É outra parada, Então né? posso puxar a sinopse? Vambora. Bastante a sinopse. Importante lembrar que o Enquadrando tem uma campanha no Apoia-se, onde você pode ajudar o projeto a crescer, a se desenvolver e se manter também, porque a gente tem contas a pagar, então, com esse projeto aqui. Então, se você puder, acessa lá em apoia.se/enquadrando e se sobrar um dinheirinho do café, dá lá pra gente que, pô, pra gente faz uma diferença danada, porque, pô, a gente precisa manter esse projeto, é uma coisa que a gente ama e tem algumas recompensas lá caso você apoie. Com R$10 você vai participar do grupo mais especial de cinema na internet brasileira. É o grupo mais especial, galerinha maneira demais. Então vem pro nosso grupo lá. Pô, é só apoia-se ali rapidinho, facinho. E a gente troca uma ideia lá. Vou falar. No início eu até falava assim: entre no grupo, né? Que você vai poder conversar com a gente, interagir com a gente. Hoje em dia o grupo já tem autonomia, já tem vida própria, sabe? Ele já funciona apesar da gente, digo isso, sabe? Porque o conteúdo, a discussão tá muito acima da nossa capacidade. Eu vou te ser muito sincero, Gabriel. Nós somos as 4 pessoas menos interessantes daquele grupo. Essa é a verdade. O Fábio não concorda com você. Não concordo. Mas se você entrar lá, você vai poder entrar em contato com a gente. Então é maneiro pra caramba que a gente troca uma ideia lá em tempo real. Então, muito bom. Sim. E eu gostaria de agradecer algumas pessoas que apoiam o Enquadrando. Muito obrigado para Vinícius Teixeira Lima, Rogério Mardione, Pedro Ivo Souza Medeiros, Alexandre de Salles Bandeira, Luciana Marques e Bruno Oliveira. Obrigado, gente. Muito obrigado, galera. Fala, pessoal, no Enquadrando Agora, não vou fazer Enquadrando Agora dessa vez não, Fábio. Você me perguntou, me pediu, né? Normalmente eu peço uma hashtag no Twitter, mas dessa vez eu vou pedir um negócio diferente. Vou pedir o engajamento do pessoal no Spotify. Porque eu vou falar o seguinte, cara. A gente que é produtor de conteúdo e tal, a gente depende muito, às vezes, do apoio da galera pra gente conseguir continuar produzindo, sabe? Em uma frequência boa, manter uma regularidade, produzir vídeos, etc e tal. E eu sei que nem todo mundo tem condições de contribuir financeiramente, mas a gente precisa, então, pra quem não tiver essa oportunidade, de engajamento físico, material, sabe? De compartilhar, se fosse no YouTube, né? De dar o joinha, sabe? De comentar. Então, eu vou pedir pra vocês uma parada simples, uma parada tranquila, mais light, que é o seguinte, há muito tempo que a gente não pede isso. Lá no Spotify, você pode dar 5 estrelinhas pra gente. Eu quero aumentar essa nossa meta, porque eu vejo que a quantidade de downloads que a gente tem, né, é muito maior do que a quantidade de avaliações de estrelinha lá. Sabe? Então tem um monte de gente que ouve a gente e não deu avaliação ainda, sabe? Não colocou a estrelinha. Então, pô, eu peço encarecidamente, se você gosta do nosso trabalho, eu não tô pedindo isso, não é por ego nosso, sabe? Não é uma vaidade, pô, eu quero ser elogiado, não. É porque, como criador de conteúdo, a gente depende desse tipo de coisa pra gente aumentar nosso alcance. É isso aí. É uma parada que ajuda demais a gente, tanto quanto o Apoia-se. Você tá informando, né, formalmente a plataforma de que, olha, esse conteúdo aqui eu gosto, né? Eu consumo e eu gosto. Eu vi e aprovo, exatamente, sabe? Então, pô, considere a gente, com certeza, apoiar a gente no Apoia-se. R$2, R$4, R$5, R$10. Isso aí já ajuda demais a gente, demais. Mas se você não puder, ou mesmo se você puder também, né? Mas contribua também com um pouquinho do seu tempo indo lá no Spotify e faça uma avaliação pra gente. Pô, isso aí já quebra um galho demais, beleza? E esse é o pedido da semana. Não vou nem pedir Enquadrando Agora essa semana. Só isso, já fico com o coração satisfeito. Isso aí. Perfeito, Gabriel. Então, perfeito. Vamos lá começar a falar desse filme. Sinopse. Maverick é chamado para instruir e escolher o time de pilotos que serão enviados para uma missão mortal, e dentre eles está Rooster, filho do seu ex-companheiro morto em treinamento, Goose. Treinamento. Porque era em treinamento. Quando eu revi o filme, na minha cabeça, aí, isso é uma coisa que eu até falei no vídeo do Gabriel, ele morreu na guerra. Não, ele não morreu na guerra.
guerra, né? Ele morreu no treinamento, exatamente. Treinando, No treinamento. Isso é um ponto interessante ser discutido daqui a Mas pouco. a primeira coisa que eu queria entender com você é o seguinte, cara, esse filme é um filme muito pessoal do Tom Cruise. O Tom Cruise é produtor desse filme, além de ser ator, ele é produtor também do filme. E esse filme, ele diz um pouco sobre a carreira do Tom Cruise, né? Ele fala um pouco sobre também esse momento que ele tá. Aí eu queria até destacar algumas frases que eu tava vendo no próprio filme e acho que tem algo aí, né? Por exemplo, logo no início, o Tom Cruise recebe do Admiral, né? Que é almirante, né? De um dos almirantes, e o almirante vira pra ele e fala: o futuro está chegando e você não está nele. O fim é inevitável pra você, Maverick. Seu tipo está extinto. E eu acho que isso diz muito sobre um momento que o cinema estava vivendo, um momento que o Tom Cruise estava vivendo na carreira dele, e acaba que esse filme tem esse contexto, né? Você falou de filmes muito pessoais, né, do Tom Cruise. Eu acho que ele tem se envolvido até... Algumas das produções dele, ele tem realmente levantado a bandeira muito de... Talvez um modo de produzir cinema que realmente, né, não é um padrão hoje, né? O cara continua filmando, né, com menos CGI possível, ele evita dublês, né? É um tipo de entrega, acho que a gente pode usar essa palavra, que talvez os estúdios nem permitam mais esse tipo de loucura, mas o Tom Cruise, por estar na posição onde ele está, ele pode fazer uma chamada que... E até como produtor, né? Na maioria dos filmes ele também é produtor, né? Então ele se permite se auto-escalar, né? Como... E aí o cara faz um anúncio num avião, sabe? Semana passada, anunciando Missão Impossível, o cara tava de fato, no pleno ar, sabe? E o avião fez uma cambalhota lá, o cara tava pendurado, irmão. É assim, ele pode não ser um ator que, ele tem uma série de camadas do ponto de vista interpretativo, vamos dizer assim, né? Tem uma carga dramática tão extensa, mas, cara, o cara entrega corpo e alma no filme, assim. E tu vê que detalhes que ele firmou bem aqui nessa produção fizeram muita diferença pra esse filme. Ah, sim. Eu acho que talvez seja, sem dúvida nenhuma, a gente vai falar muito sobre isso, é o filme mais particular, mais pessoal dele, no sentido de que a gente pode fazer um parâmetro, um paralelo claro entre o Maverick e o Tom Cruise, e a gente vai falar muito sobre isso, mas eu acho que tem até uma fala do filme no iniciozinho que também me chama muita atenção, Fábio, que é quando ele fala assim: eu sei que se eu desistir aqui, vocês vão perder muito. Isso me lembra um momento, ele tá falando isso pro cara que tá coordenando aquele teste né, com o caça que faz o Match 10, né, não sei o que. E é interessante que durante a pandemia, ele gravando Missão Impossível, parece que houve um problema, né, havia muita pressão dos estúdios para que não continuassem as gravações por conta dos protocolos de saúde, e ele conseguiu convencer os estúdios a manter essas gravações, mas respeitando o máximo possível os protocolos. E parece que a equipe não estava respeitando, e tem uma gravação, né, que acabou chegando nos nossos ouvidos, em que ele dá um esporro na equipe dizendo isso, falando: olha, vocês precisam respeitar os protocolos, porque senão eu não vou ter argumento e força para manter a produção, e eu sei que essa produção é importante para vocês também, sabe? Então, assim, eu acho que comunica muito isso, como ele é envolvido hoje em dia, em como ele se dedica a essa produção de um cinema que tá cada vez mais escasso, ou pelo menos está sendo monopolizado, talvez, pela Marvel, né, com um cinema de ação hoje, basicamente um cinema de super-herói, e como ele sabe que tem essa responsabilidade de levar um cinema de ação pro cinemão, sabe? O blockbuster de ação, que era muito forte na década de 80 e 90 e que perdeu muita força nos anos 2000. Perdeu muita força, né? Sim, de efeitos práticos também, né? Propriamente, né? Claro. Eu pensei que a frase que vocês iam levantar, na verdade, quando o Fábio começou a falar, é uma frase que é dita 2 vezes no filme, e é: você está no seu lugar. É como se ali realmente fosse, né, o lugar de conforto do Tom Cruise, ele tá... Exatamente. É que essa eu guardei pra falar um pouquinho mais do Maverick depois. Não, é perfeito. Assim, tudo que vocês falaram, né, basicamente eu ia abordar de outra forma. Assim que o Fábio fez a pergunta, mas eu tava com a boca cheia de sanduíche na hora, não consegui falar, mas só complementando então agora, eu vejo esse lugar, né, essa posição da semelhança do Tom Cruise, né, com o Maverick, como 2 seres em extinção, mas que permanecem, né, como espécie de dinossauros vivos, né, representantes de um passado, né, que já não é mais comum, né. O Maverick, ele ainda é capitão, né, o cara é ultra premiado, né, cheio de medalha, cheio de proeza na ficha e tal, mas ele ainda permanece como capitão, ou seja, que é um posto eminentemente prático, sabe, assim, não tá na fase de planejamento, sabe, não é um almirante. Ele já poderia, pelo tempo, né, de carreira dele, se lembrar, ele tem a mesma idade do Val Kilmer, né, Val Kilmer, já é almirante quase, né, final de carreira ali, né, e ele permanece ainda em um posto prático, porque ele permanece preso a uma imaterialidade, a uma idealização, sabe, daquele herói de ação. O Maverick, ele é uma representação atemporal, né, do herói militar de ação, sabe, no caso ali um piloto da Marinha. E o Tom Cruise, ele também é essa espécie de extinção,
ação, e ele se enxerga assim também, como o tempo dele tá acabando, né? Não tem como, ele já tem, quase 60 anos, né? Ele se vê ainda como um herói de ação, tá? Mas sabe que o tempo dele tá acabando, mas não hoje. Not today, ele fala, né? Not today, but not today. Né? Ele quer continuar mais um pouquinho fazendo isso, porque esse é o lugar dele, como a gente falou. Esse é o lugar onde ele se identifica, onde ele se representa, sabe? Onde ele se acha como, não só talvez como ator, né? Mas como, até como ser humano, sabe? Assim, como a coisa mais gratificante, a atividade mais gratificante que ele sente em fazer é ser um ator de ação. Ele sabe que não vai poder ser pra sempre. Ele sabe que tá acabando esse tempo dele. Sim. Perfeito. E ele sabe que, assim como uma vez, ele quebra regras, quebra protocolos de segurança o tempo todo, né? Nas produções, né? Tudo mais. Ele é o Maverick encarnado como ator, né? E ele sabe que isso é temporário, ele sabe que tá acabando, e ele proporciona pra gente esse canto do cisne, pra gente, né? Dessa personificação, né? Do personagem que é ele, de fato. Ele quebra protocolos, mas não um protocolo fantasma. Porque esse é impossível. Nossa Tem os protocolos do Covid, porque senão o filme tem que parar, e aí ferrou. Eu acho esse filme muito honesto. Eu acho ele muito honesto, o Tom Cruise, e isso que pauta muito a carreira dele hoje em dia, porque, obviamente, essa relação seria feita entre o Maverick, né, o protagonista e ele, porque tem isso. Entre aspas, ele não aceita o envelhecimento, né? Ou você olha pro Tom Cruise, ele parece que ele tem 15 anos a menos, ou até mais do que isso, né? É inacreditável, né? E esse esforço, esse ultrapassar os limites, né? O que eu acho interessante, cara, é você perceber que há essa honestidade de você perceber, primeiro, o Tom Cruise tem muitas polêmicas ao longo da vida dele, com as relações que ele teve, né? Ele teve, por exemplo, a polêmica em volta dele da cientologia e tal. Tudo apontava pra ele ter talvez uma certa imaturidade na forma como ele lidava com as relações, na forma como ele lidava com os próprios traumas e mágoas. Então, um cara que tem essa imaturidade que faz uma relação muito grande com o Maverick. Mas, ao mesmo tempo, é interessante você perceber o seguinte, ele tem uma maturidade, talvez, em lidar com o que ele é e com a carreira dele. Porque, se você pensar, ele foi dirigido pelos melhores diretores, ele teve um momento da carreira dele que ele fez papéis dramáticos, né? Ele tá em Magnolia, com Paul Thomas Anderson. Vanilla Sky. Cara, ele tá em Olhos Bem Fechados. Olhos Bem Fechados, com Paul Kubrick. Foi dirigido pelo Kubrick. Pelo amor de Deus. E talvez isso tenha sido, assim como Maverick, talvez, uma prova de que ele fosse capaz, porque ele foi dirigido pelos melhores diretores. Ele foi dirigido pelo Spielberg, ele foi dirigido pelo Kubrick, ele foi dirigido pelo P.T. Anderson. Então, assim, e ele provou que ele é capaz, fez um ótimo trabalho, muito por conta dessa linha dele, que tem uma certa humildade em aceitar, né, o olhar desses grandes artistas, né? Então ele entrega o que é pedido, ele se esforça, ele se dedica, mas ainda que ele tenha passado por esse período, eu acho que ele conseguiu provar pra ele que ele era capaz, mas chegou num ponto que ele falou, o que eu sou? O que eu posso oferecer de verdade? Ele percebeu que era realmente nesses filmes de ação, tipo, em que ele consegue levar um pouco de alma, um pouco de humanidade pro blockbuster, que no fundo é o produto mais industrial de Hollywood, sabe? É isso, seja porque ele ultrapassa os limites e ele realmente se coloca em risco, ele se entrega, mas também porque ele leva nos bastidores muito a sério essa produção, ele entende a importância que há desse tipo de cinema para o cinema. Claro. Então, assim, é como se fosse Maverick entendendo o posicionamento dele como piloto de caça. Não só porque ele se sente realmente completo, mas a função que ele tem naquela organização, que é engraçado, que é o seguinte, enquanto o Tom Cruise, ele leva essa alma, essa humanidade, talvez pro produto mais industrial, mais em busca de lucro, que é o cinema blockbuster, o Maverick, ele vai levar também essa humanidade, essa alma, esse talento dele pra uma parada que é pra indústria mais cruel que existe, que é a indústria da guerra. No fundo, tem essa relação, né? Eu acho muito interessante. Ele foi muito honesto em aceitar esse papel e aceitar esse debate desse não aceitar envelhecer, não criar conexões, de ter dificuldade de criar relações, de olhar pra dentro. Muito bom, cara. Eu, fiquei assim, felizão pelo Tom Cruise. E vou aumentar isso que você fala, Rodrigo, quando a gente pensa que ele também tá num embate, ele é o bastião da defesa do cinema contra o streaming. Exato. Né? Ele é o final, ele é o último cara. Talvez ele e o Keanu Reeves. Ele e o Keanu Reeves. A gente vê até essa questão, né, do sistema prático que a gente falou, né? Ele tá lutando no filme, né, contra os pilotos serem substituídos por drones. Por drones, né? Por uma Exatamente. maquinização, né? Por uma artificialização, né? Do talento físico, né? Enquanto na vida real ele tá meio que lutando pra isso, pra ter mais efeitos práticos do que o CGI, né? Do que outros efeitos especiais, né? Que Sim. vão substituindo ali esse tipo de efeito de filme de ação, sobretudo, né? Então ele é exatamente isso que vocês falaram. Os argumentos de algoritmo, né? É. Pro roteiro, né? Então ele vem e traz um filme que, tudo bem, apela pra nostalgia, mas esse filme não é nostalgia pura. Ele não é baseado em nostalgia. Não é nostalgia pura. Ele encontra ótimos profissionais pra que cada camada do filme seja muito bem feito e faça muito sentido para o cinema. Que a gente falou, edição de som impecável, muito importante pro cinema, fotografia pra tela grande, sabe? É isso, cara. Impecável. Não, eu acho que, resumindo, eu acho que o Tom Cruise, ele encontrou um local onde ele realmente se acha muito relevante, cara. Ele certamente poderia fazer vários filmes, né, menores, filmes
baixo orçamento. Ele poderia ser diretor. Ele poderia ser Ele poderia ser governador como Schwarzenegger hoje em dia. poderia ser o que ele quisesse. Podia ser corredor. Nossa, ele corre pra cacete, meu irmão. Correndo daquele jeito como ele corre, né? Característico. Ele poderia ser até o velocista. Ele poderia até... Mas eu acho que ele realmente encontrou um papel de relevância na indústria nesse momento que, se a gente for pra pensar, um ator com o tempo de trabalho que ele tem, com a experiência que ele tem, a gente, nesse momento, tem poucos. Que ainda continuam atuando, né? Pouquíssimo. Com a pegada que ele tá atuando, a gente tem poucos. Então ele ainda tá tanto no imaginário de jovens, ele tá no imaginário dos jovens, quanto de, né, telespectadores mais velhos. Aham. Então, ele ser esse bastião, ele ser esse protagonista, tem um peso pra essa indústria importante, cara. Ele é realmente relevante não só pra Paramount, que é a produtora, mas ele é relevante para a indústria do cinema nesse momento. Ele então, é. E ele é como ator e ele é como produtor. Ele é também, muito importante exatamente. nos bastidores, ele é forte pra caramba. E vale lembrar que, assim, década de 90, década de 80, a gente teve um período do cinema das grandes celebridades, que foi muito resgatado no início do cinema, da era de ouro de Hollywood, década de 30, 40, 50. O Hollywood Star, né? E esse filme lembra muito isso, né? A gente lembrava, por exemplo, a gente ia ver o filme do Tom Hanks, a gente ia ver o filme do ator, Do Schwarzenegger. do Stallone. É uma época que a gente não falava o nome dos personagens, né? A gente falava o nome do ator, né? Falava, então, aí no filme apareceu o vilão e aí o Schwarzenegger fez tal coisa. Exatamente. Porque no final das contas, a maioria das vezes, eles interpretavam os mesmos papéis em 10, 15 filmes. Eu acho que agora você tem de novo uma recuperação de um filme e é do diretor, né? Como se todos fossem, né, grandes cineastas, grandes artistas. E o Tom Cruise se mantém como uma celebridade, um ícone realmente como ator. E eu vou ver o filme do Tom Cruise muitas vezes. Exatamente. Ele é como se fosse um selo de qualidade do filme de ação. Isso. E você fala assim, porque a gente cascudo. Agora, eu assisti no filme agora pela primeira vez, né? Semana passada eu assisti, né, com a Jennifer, né? E com meus sogros, que são muito fãs de filme de ação, muito fãs. Assim, pô, eles gostam, cara, que é filme de ação. E aí eu falei, pô, vou ver com eles que com certeza eles vão se empolgar. Dessa vez tu vai acertar, né, Gabriel? Dessa vez tu vai acertar. Dessa vez não tem erro. Não tem erro. E pô, eu adorava. Foi sucesso total, assim, de aplaudindo no cinema, sabe, dando uhul em vários momentos, sabe? Pô, foi sucesso. Ganhou uns pontinhos com isso. E aí, assim, no final do filme, a gente comentando sobre o filme e tal, e eu falo assim, né, que eu, cascudo, né, 10 anos já acabou de acabar, crítico de cinema, não sei o quê, eu me peguei falando, né, pô, e aí tem tal hora que não deixaram Tom Cruise voar, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a Jennifer falou, não, Tom Cruise não, Mavericks, né, você quer dizer, é o personagem dele. Eu falei, com certeza, pode crer. Mas é tão isso, assim, é tão personificado, sabe? Mas nesse filme encaixa bem o fato de chamar ele de Tom Cruise, porque os dois se confundem. Se confundem, exatamente, assim, eu peguei 20 anos de curso, né, e pô, né, mandei ele, e o Tom Cruise fez tal coisa. E o interessante, né, o filme tem uma arrecadação absurda, né, uma bilheteria absurda, e fora desse círculo de super-heróis. Exatamente. Né, que a gente tava vendo essa era de super-heróis, então esse filme, pra mim, ele é um marco. É um marco. Ele é um marco, sabe, de um momento novo. É um respiro, né, cara, porque pelo amor de Deus. Ele pode ser realmente o começo de um novo ciclo em Hollywood, e é interessante porque no fundo ele vem com uma fórmula semelhante, que é uma ideia de você equilibrar drama, humor, ação, aventura, o que a Marvel vem fazendo durante, né, 20 anos, né, tipo 15 anos. Sim. Desde 2008, E vou te falar uma parada, dá aula nesse equilíbrio, hein? Dá aula nesse equilíbrio. Incrível. E, por último, assim, só falando dessa parte de bastidores e um pouco mais sobre o contexto do filme, ele vai fazer uma homenagem linda pro Val Kilmer, né? Trazendo o Val Kilmer pra esse filme. Porra. E o Val Kilmer, pra quem não sabe, ele teve um câncer, ele não tá podendo falar, ele não tem voz. Ele não consegue mais falar. E aí ele usou a inteligência artificial, uma IA, né? Pra poder recriar o que seria, sabe, uma voz pro Val Kilmer ali. Uma voz pro Val Kilmer. Cara, eu achei a homenagem lindíssima. A cena encaixa, ela é uma homenagem e ela consegue estar dentro da estrutura do filme. O fato dele não poder falar dá mais peso. Dá mais cara, peso. O silêncio fala pra cacete dele. É foda. Assim, porque quem lembra do filme 1, né, cara, o Val Kilmer, ele é um piloto da mesma idade do Tom Cruise, da mesma geração do Tom Cruise, né, assim, ele, teoricamente, representa o que o Tom Cruise, onde o Tom Cruise estaria na carreira. Ele é o de Iceman, certa forma, né, se ele tivesse seguido o curso tradicional, né, aí na parte administrativa. O Maverick, né? O Maverick, olha aí, de novo cometendo. Olha. De novo cometendo. O Maverick,
hoje o Maverick estaria na carreira, né, se tivesse seguido o seu curso normal, né, numa posição mais administrativa, ali atrás de uma mesa, assinando coisa, já mais envelhecido, né, enquanto ele tá na linha de frente, né, tá totalmente na linha de frente. Então, assim, esse próprio contraste de ambos, né, da condição física de ambos, que, obviamente, a gente sabe que foi, né, motivado muito pela condição física do próprio ator, mas serve muito pra oferecer pra gente esse contraste da realidade e do esperado, digamos assim, da carreira dele. Então, foi orgânico, assim, não foi uma homenagem gratuita. Todos esses motivos tornaram ela completamente orgânica e funcional pra estrutura do filme. Eu acho que cria um peso muito interessante de você, óbvio, você aponta o dedo pro Maverick e fala, pô, você é apenas um capitão estagnado. A ideia é essa, é estagnação. Estagnado, né? Mas ao mesmo tempo, você pensa assim, cara, talvez ele tenha encontrado o lugar dele, pelo menos nesse aspecto da vida dele, ele conseguiu estar bem resolvido, né? Unicamente nesse aspecto, fez talvez com que ele não tivesse necessidade de uma vida, ambição de uma vida que criasse pra ele cada vez mais responsabilidade, mais cobrança, e que talvez fez isso com que ele não tivesse um preço físico que o Iceman paga, sabe? Que o Iceman paga. Então, assim, é uma cena belíssima. Ele é mais livre, né? O negócio que a gente tá até falando. Ele é mais livre, cara. Ele é mais bem resolvido com o que ele é. Parece que ele tá preso, ele tá ancorado àquele posto ainda de capitão, né? Enquanto, na verdade, é o que tá mais livre de todos eles, né? E eu achei, por 2 vezes, no diálogo que eles estabelecem, as falas do Iceman são as mesmas. É como se ele tivesse, até o codinome, né? Iceman. Eu falei, cara, ele não muda muito a forma como ele tá falando. Inflexível, a né? informação tá lá, ó. Você tem que deixar let it go. O Iceman é um caminho retilíneo, né? Tipo, impecável. E sabe uma coisa que eu acho legal, Daniel? Você trazendo essas falas do Iceman, tem um momento que o Tom Cruise pergunta sobre o que ele quer falar, e ele fala, eu quero falar de trabalho. Só que o grande ponto é que o trabalho do ator, hoje em dia, envolve muito a voz, né? Isso é muito E ele não pode mais ser o ator por causa disso, sabe? E aí quando você tira isso desse momento, sabe? Você para pra pensar que todo esse filme tá falando sobre... É o próprio Val Kilmer, né? Às vezes falando, né? O que você quer, Val Kilmer? Eu quero trabalhar. É isso que eu quero. Eu quero trabalhar, eu quero voltar a atuar, mas eu não posso, né? E aí, quando ele fala lá atrás, sobre a extinção do que é o Tom Cruise, e ele traz o Val Kilmer aqui, e o Val Kilmer vai morrer nesse filme, você vai entender que quem tá em extinção são esses atores das antigas, esses caras, e trazer essa homenagem pro Val Kilmer, trazendo ele aqui, colocando ele com a voz da IA, cara, eu acho isso muito foda quando se tira de fora do filme. Não, colocar o cara num papel de realmente relevância pra estrutura do filme. Ele não é uma ponta, cara, simplesmente. Ele é fundamental pra história acontecer. Ele é importante pro arco do Maverick, né, cara? Ele não tá de graça. E você entende que, assim, pelo filme anterior, você entende que ele tem o peso na tomada de decisões, que ele tem o potencial pra colocar o Maverick onde o Maverick está. Então, assim, ele é fundamental pra história, né? Então... Ele tem um peso, né, de conseguir tornar o Maverick relevante o quanto de fato ele deveria ser. Vocês tocaram um ponto que acaba trazendo um pensamento meu que faz esse filme ser tão interessante, cara. Filmes de ação, a gente gosta de falar muito da primeira camada, segunda camada, que é o texto e subtexto, né? Eu acho que tem muitos filmes de ação que realmente tem uma segunda camada, né? Ou seja, que ele vai trazer algumas questões, né? Você pega, por exemplo, filmes do Paul Verhoeven, que é o clássico Robocop, né? O Vingador do Futuro. Ele tem um filme de ação e de aventura maravilhoso, mas tem uma subtexto, uma camada interna que vai debater muito questões sociais, né? Que vai trabalhar essas questões sociais muito com analogia, com metáfora. O Maverick, ele não tem essa pretensão. Só que o que eu acho interessante é você pensar o seguinte: esse filme, pra mim, ele é um perfeito exemplo de uma continuação, porque ele consegue, se você assiste só o Maverick, você vai ter um filme de ação maravilhoso, com um personagem interessante, com suas camadas, sabe? Você vai ter um arco muito interessante, você vai ter diversão. Se você assiste o primeiro vai criar, junto com esse, a segunda camada, o subtexto. Claro. O primeiro filme torna esse filme aqui mais profundo. Porra, eu também acho, Rodrigo. É foda, eu cara. Acho. É muito bom isso, cara. Eu vou, cara, dar um exemplo aqui. Eu tenho 2 exemplos. Um bem prático. Quando a gente assiste no início do filme o Maverick pegando o seu mesmo Ray-Ban, pegando o seu mesmo colete, mesma jaqueta de couro, né? E usando a mesma moto do primeiro filme e disputando corrida com caça exatamente como no primeiro filme, você que assiste esse filme aqui unicamente, sem assistir o primeiro, você fala, porra, beleza, saca? Tipo assim, pode ser uma homenagem, ou então ele guarda com muito carinho esses objetos, beleza, acabou. Se você vê o primeiro filme, você vê claramente uma homenagem, né? Aquele primeiro filme. Claro, é. Só que, se você parar por um momento pra pensar, vai muito além. Você percebe que já tá comunicando aqui que ele é um cara que, de alguma forma, ele tá estagnado. Tá preso lá na história. Ele é o mesmo Maverick de tantos anos atrás, em que ele ainda é o mesmo capitão, ele ainda é o cara isolado, sem relações, sem construção de relação, é o mesmo cara ainda empolgado com a velocidade, ainda empolgado com essa energia que ele sente quando ele acelera, de um garoto de 20 anos. Então, tá mais profundo. Eu notei sobre isso, exatamente isso. Eu vou até falar o que eu notei aqui. Ele repete cenas iguais ao do primeiro filme,
filme, mas que despertam sensações diferentes. E aí eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que acontece igualzinho nos dois filmes. Eu não lembrava que tinha isso no primeiro filme, né? Mas aqui você, revendo, né, os dois e tal, você vê que existe uma certa evolução do sentimento, que é o seguinte, né? No primeiro filme, você vê ali, tem uma mulher ali no bar e tal, e aí vai lá cantar a mulher, até insiste demais, faz uma cantoria, é um pouco constrangedor, né? Aquilo ali, né? Enfim, acaba não dando em nada. E aí no dia seguinte, quando ele vai lá se apresentar como aluno, a surpresa que ele tem é que essa mulher, né, que ele meio que, aspas, constrangeu, né, na noite anterior no bar, né, tal. É a professora dele. É a professora, né? E aí ele fica envergonhado com isso, né? Beleza. E ela vai lá dar aula, etc. No filme 2, né, do Maverick, no Top Gun Maverick, acontece uma cena idêntica. Só que o Maverick agora, né, tá na posição de instrutor, ele tá no bar, né? Enfim, acontece uma situação que ele é constrangido pelos alunos e no dia seguinte, né, ele surpreende os alunos porque ele que é o instrutor. A cena em si é exatamente igual. A estrutura é igual. Né, muda um pouco os personagens e muda principalmente o papel, né, do Maverick na primeira e na segunda cena. Enquanto na primeira cena ele tá no papel do aluno, na segunda ele tá no papel do instrutor. Essa repetição dessa cena, essa releitura, que ele poderia chamar de, né, pô, faltou criatividade, faltou imaginação, foi uma homenagem, ou enfim, foi uma releitura da primeira cena. E não importa a palavra que você quiser dar pra adjetivar, né, essa primeira cena. O que importa, pra mim, pelo menos, é que dá uma sensação de ciclo, essas duas cenas. Dá uma sensação de repetição, mas não só de repetição, como de renovação. Perfeito, Gabriel. E o ciclo em si como uma sensação de continuidade, sabe? De um legado sendo passado à frente. Na primeira cena, ele era o aluno, né, que, pô, né, não sabia o que estava acontecendo e chegava constrangido na aula. Agora, né, ele é o professor que é constrangido no bar e chega lá pra surpreender os alunos. Então dá uma impressão de o tempo passando e uma continuidade passando e, de certa forma, também um legado passando, sabe? Sim, sim. Aquele aprendizado, aquele ciclo, aquela tradição, digamos assim, daquele local, tá sendo mantida e passada adiante. Então, sim, uma cena repetida, igualzinho do primeiro filme. No primeiro filme é uma cena divertida e só, sabe? Nesse segundo filme tem todas essas camadas de continuidade, de repetição, de legado sendo passado adiante e além de ser também, novamente, uma cena divertida. E, Gabriel, eu acho maneiro que você traz justamente esse personagem que vai acabar constrangendo o Maverick e depois vai encontrar ele na sala de aula, que é o Hangman. E, no meu ponto de vista, o Hangman representa o que era o Maverick no passado, nesse filme inteiro, né? Claro, Você só vai entender isso se você assistir o primeiro filme. Então, esse filme, de fato, ele muda se você assistir o primeiro filme. E engraçado, porque o Hangman, ele é um grande aviador, ele é um grande piloto. O melhor, provavelmente. É, provavelmente o melhor. Em algum momento você vai ver que o Hangman tem um comportamento muito parecido com o Maverick, quando, por exemplo, ele tá voando, né? Ele larga o wingman dele pra ir atrás de um alvo. O Maverick faz isso no primeiro filme. Ele também é extremamente competitivo. É, de fato. Né? E acaba que, quando você vai ver, quem que vai comandar a missão? Quem vai ser o primeiro piloto lá que vai estar na frente? E aí ele vai e coloca o Miles Teller, né? O personagem do Rooster. O Bigode Filho, pra quem não lembra. Ele não escolhe quem ele era. E isso, pra mim, quando você vai parar pra pensar que o Maverick, ele é deixado do lado de fora da missão como um piloto reserva, lá no primeiro filme, e aqui ele olha pra um cara que representa ele e ele coloca no piloto reserva, ele tá fazendo automaticamente uma autoavaliação de quem ele era, né? Sim, mostra um amadurecimento, mostra uma mudança de visão do personagem, né? Sem dúvida. Exatamente. É uma cena repetida, é uma cena que é igualzinho, mas ao repetir aquela cena mostra amadurecimento, né? Coloca o personagem realmente num outro estágio de evolução, né? É muito louco, né? Essa capacidade, isso eu pago o pau pro cinema, pro audiovisual, né? Essa capacidade de repetir uma cena igualzinho e com a mesma cena igualzinho, você consegue passar uma emoção totalmente diferente. Efeito Kuleshov. E só pra fechar, o Hangman é quem vai salvar o dia, igual o Maverick salva o dia no primeiro filme, né? Igual o Maverick vai salvar. No Top Gun 3, vai ser o Hangman velhinho como instrutor. É isso que eu ia falar. Esse filme, ele, obviamente, tem uma preocupação também em passar um bastão, mas eu acho que ele faz isso, cara, de uma maneira muito honesta até, porque ele até reproduz novamente uma cena que tem igual lá no primeiro filme, uma cena tem aqui, né? O aperto de mão entre os dois pilotos antes antagônicos, mas que agora tem uma afinidade, uma cumplicidade. Uma afinidade, né? Além de uma competitividade. Mas, eu não sei se eu fui simplesmente conduzido e no final eu compro, porra, isso aí foi muito orgânico, sabe? Talvez não tenha sido tão orgânico, mas, cara, o aperto de mão ali no final dos dois, eu falo, porra, maneiro, sabe? Bem legal. Eu fui transportado pra década de 80 ali, falei, porra, cara, que maneiro, sabe? Comprei, me ganhou. me ganhou. E a musiquinha tocando. Cara, eu coloco até também uma outra camada nessa cena que vocês estão comentando do bar. Eu acho que esse filme, ele também faz uma releitura do que era o posicionamento, né, do filme, do primeiro filme da década de 80 em relação à mulher. Ah, com certeza. Pô, Rodrigo, você vai trabalhar isso melhor, com certeza. Mas só
falar assim, eu revi o primeiro filme hoje e eu fiquei chocado, assim. É chocante. Porque tem algumas cenas que é quase um abuso, né? Caraca, o segundo filme corrige isso. Mas eu acho que esse é o ponto. Por exemplo, você pega o primeiro filme, a forma como o Maverick chega na Charlie é absolutamente invasivo e constrangedor. É só você pensar o seguinte, imagina se ela não tá afim. Imagina se ela vai receber uma amiga, um amigo, um marido, seja lá quem for, uma companheira, e ela não tá afim. Ela tá numa situação absolutamente abusiva, porque aí tá colocando todo mundo ao redor dela. É abusivo, é abusivo. Cara, eu fiquei com vergonha, cara. Eu fiquei constrangido. É uma situação que você não tem como sair. Mas aquilo ali é uma fórmula que funciona na década de 80, é mais aceito, né? E, obviamente, ela naquele filme, ela aceita esse approach. Ele vai até além. Quando ele entra no banheiro feminino pra dar em cima dela, ele chega a falar, olha, seu amigo velho. E ele insinua que eles poderiam fazer sexo ali em cima da bancada. Ela também brinca com isso, porque ela é muito receptiva. Óbvio, a gente tá falando de um filme da década de 80. Eu acho que essa atualização dessa repetição, desse espelhamento é muito interessante aqui, porque quando ele paga a rodada, porque fica claro no texto isso, olha, quem faz gracinha nesse bar, paga a rodada. Quem exagera vai ser jogado pra fora. Ele acaba pagando a rodada, não por um erro que ele cometeu em si, ele faz um elogio, você tá bonito e tal, e depois ele é jogado pra fora. É uma brincadeira, é humor, mas é uma mensagem dizendo o seguinte, olha, você como Maverick da década de 80, você seria jogado pra fora hoje em dia desse bar. É como se fosse uma punição, entre aspas, bem-humorada daquele Maverick de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, entende? Então é uma mensagem clara de texto e subtexto. Ele tá pagando um preço que ele cometeu lá atrás, do jeito que ele se comportou. E ao mesmo tempo cumpre o propósito narrativo da cena seguinte, que é de fazer os alunos da próxima cena constranger ele, sabe? Encaixadinho, sabe? De forma completamente encaixada. Exatamente, é encaixadinho, é encaixadinho. Vocês falaram, né? O espelhamento aqui serve pra comunicar mais do que parece, e eu acho que isso é muito poderoso na cena do piano, em que o Rooster toca o piano. Né? Demais. Se você assistir essa cena só com o filme, você vai entender tudo, até porque tem o flashback. Então, você vai entender que o Rooster, ele tá tocando aquele piano, aquela música, porque ele registrou na alma dele, né, o último momento muito feliz que ele teve com o pai antes do pai falecer. Ele registrou aquilo, ele quer reviver aquilo o quanto ele pode. Ele vai tocar aquela música, ele vai aprender a tocar o piano. Isso já funciona no filme. Você vai entender, essa cena serve pra você entender a dinâmica entre o Rooster e o Maverick, né, porque o Rooster perdeu o pai numa situação ali junto com o Maverick. E você, obviamente, vai entender a culpa que o Maverick carrega. Quando você vê o primeiro filme e entende esse segundo filme, o que o Maverick é hoje, um cara estagnado, que não desenvolveu suas relações, um cara isolado, solitário, cara, fica muito mais profundo, porque você percebe o seguinte, o Maverick, naquele momento lá no primeiro filme, que ele tá cantando aquela música com o Goose, o filho do Goose no piano, ele não tá só participando de um momento com um amigo e a família do amigo. Ele, por você perceber o peso que foi essa perda, ele, depois de perder o pai e provavelmente se afastar da mãe, ou então perder a mãe, isso não fica tão claro, ou seja, ele perdeu a família dele, ele aceitou, ele deixou o Goose ocupar esse espaço como família, não como amigo. A família do Goose é a própria família dele. Ele se colocou como o irmão do Goose, o cunhado da esposa dele e como o tio daquele garoto. Quando o Goose morre, ele perdeu a família pela segunda vez. E você percebe que aí ele estagna completamente. Então, a cena ganha uma profundidade muito maior quando você conecta com o primeiro filme. É muito maior. E sabe uma coisa, Rodrigo? No primeiro filme, o Goose fala com ele. O Goose fala com ele o seguinte, você quando pilota, parece que você tá enfrentando um fantasma. Isso. E ele tá com aquele caça ali, tipo, sempre sangue nos olhos. O Goose chama atenção pra ele quanto a isso. E no segundo filme, o Goose é o fantasma. Porra, isso é foda, É hein? o próprio fantasma que persegue ele. Ele sempre pilota de forma, digamos assim, destemida, olhando a morte no olho, que ele é assombrado pela morte do pai dele, como o antigo piloto, né? Que traumatizou ele. E realmente quem alerta isso pra ele é o Gus, né? O Bigode Pai. Bigode Pai é foda. E no segundo filme, o Gus, ele é o fantasma que assombra ele, e ao mesmo tempo, ele teve a carreira dele, no primeiro filme, atrasada pela morte do pai também, né? Isso é dito lá, tal, né? Que sempre foi renegado e tal, não deixaram ele entrar por vários anos por toda a morte do pai. E no segundo filme, ele atrasa a carreira do Bigode Filho, né? Do Manetário. Do filho do Goose, né? Do Rooster. Exatamente, assim, por esse mesmo, digamos, aspas, amadurecimento, né? Assim, por conseguir enxergar quanto ele era imaturo, né? Pra não estar pronto ainda pra assumir aquela posição, ele enxerga isso no garoto. Tem uma cena em que ele tá tentando chegar ao Mach 10, né? Logo no início do filme. E quando ele tá prestes a perder a consciência, ele pede pro Goose falar com ele, né? Acho que essa cena por si só já mostra que realmente agora o que ele tá buscando, a memória afetiva dele tá num outro momento, tá numa outra pessoa, pelo menos. Mas eu fiquei pensando, é um filme que trabalha muito com velocidade, né? O que eu vou falar agora talvez não alcance todo mundo, porque tem certos jogos, por exemplo, de corrida, por exemplo, de videogame, que você tem um carro fantasma, né?
na pista, que o carro faz o melhor traçado possível. Sim, ele é uma referência, né? Do traçado impecável. É uma referência, né? E você tem que seguir aquele traçado. Durante todo o filme, aquele treinamento, né? Toda essa etapa de treinamento, como eles estão treinando, né? Simulando o trajeto, eu fiquei muito com essa ideia, né? Que eles estão de fato perseguindo um fantasma. Quando você falou, o Fábio falou agora aí que o Goose é o fantasma, eu fiquei nessa, caralho, maluco, é exatamente isso. Eles estão buscando algo que é impossível, que só vai ser mostrado que é possível quando o Maverick vai lá e faz. E executa. Mas é uma busca que até então você não tem um parâmetro real, sabe? Você não tem um parâmetro tangível até que alguém vai lá e faz, sabe? Uhum. Sabe o que é pior? É que eles estão perseguindo um fantasma e sendo perseguidos por fantasmas. Esse é que é a pior situação. A pior situação é que eles estão sendo cercados por fantasmas, seja o que eles estão projetando e seja o que eles são perseguidos, porque tem a ver com o passado, tem a ver com as perdas, né? É uma situação de alto risco, né? Não tem essa. A estrutura desse filme, ela me lembrou muito uma estrutura de um outro filme, um filme de 2005. Eu sou muito bom em filmes ruins. É um ás. Eu sou um ás em filmes ruins. Tem um filme de 2005 chamado Stealth. Você pode procurar, ele tá na Netflix. Stealth. Cara, nem lembro. Qual é a cerne desse filme? Cara, é muito parecido com esse aqui. A discussão é basicamente a mesma. Só que em vez de ser um drone, né, a substituição do piloto por drones é uma aeronave que tem uma inteligência artificial. E os pilotos vão contrapor essa inteligência artificial. No início é uma tecnologia amiga, né, que os pilotos estão configurando essa tecnologia, né, essa inteligência artificial, só que ela vai se virar contra os pilotos e aí, né. Obviamente um filme com muito menor orçamento, bem menor. Não me recordo aqui de cabeça quem são os atores envolvidos e tal. E não tem Tom Cruise. Tem o Jamie Foxx, eu tô vendo aqui Jamie Foxx, Jessica Biel. Nossa, Jessica Biel teve um momento dela. Mas assim, esse confronto do homem contra a máquina, né, é algo que é até recorrente. E aqui não soa nem tão problemático como eu vi. Parece uma etapa natural, né, um processo. Eu sinceramente, cara, eu vou ter pouca coisa a contribuir do ponto de vista a criticar o filme, porque, cara, eu comprei muito fácil, cara, a ideia. Você falou sobre estrutura, isso me traz um ponto que eu acho muito interessante. Se você parar pra analisar o primeiro filme de Top Gun, ele, teoricamente, ele tem um problema. Eu já falei aqui algumas vezes, isso vai ressoar com o segundo filme, tá? A gente já falou milhões de vezes aqui sobre ponto de virada, né? Ponto de virada é algo que acontece, um incidente que acontece na vida do protagonista, que vai virar de cabeça pra baixo a vida dele, não tem mais volta, ele agora... Não tem retorno, ele tem que resolver esse problema. Exemplo clássico, depois que o Neo toma a pílula vermelha, depois que o Frodo recebe um anel, né? Não tem mais volta. E esse ponto de virada comumente acontece entre 20 a 25 minutos de filme, no máximo 30. E, cara, o que eu acho interessante é que se você olhar o primeiro filme de Top Gun, se você olhar o que está acontecendo dos 20 a quase até os 30 minutos do filme, na verdade é a cena do bar, em que ele chega na Charlie, ele galanteia a Charlie e tal, ou seja, não tem ponto de virada ali. Ele vai se apaixonar por ela, mas não é o suficiente pra ele entrar numa espiral de conflitos e tal. E também, se você pode até argumentar comigo, mas Rodrigo, então, talvez o ponto de virada seja quando ele foi convidado pra ser um Top Gun? Não, ele recebeu uma promoção, né? Como qualquer um pode receber. Você pode até pensar, pô, talvez então a grande virada na vida dele foi quando o pai morreu, mas é a virada da vida dele, não é a virada do filme. Essa virada nem tá na linha cronológica do filme, né? Nem tá na linha cronológica, né? E aí você fica se perguntando, caramba, cara, e aí sabe o que é engraçado? Até 1h10 de filme, não tem urgência, não tem tensão criada por nada externo. Estranho pra caramba, né? Primeiro filme, pô... Eles estão num treinamento, cara, tendo aula. Sabe quem é que cria a urgência, a tensão, o conflito, os problemas? É o Maverick. É só o Maverick. Ele, com a audácia dele, com a irresponsabilidade, quebrando regra, né? É ele que gera a própria tensão, o próprio conflito. Tanto é que, vocês lembraram bem, o Goose fala pra ele, cara, olha só, na boa, assim, eu entendo a sua dor. Eu quero me informar. Eu entendo o seu fantasma, mas eu quero me informar porque eu tenho uma família, eu tenho um filho, cara, eu tenho que sustentar. Eu só quero me informar. Até 1h10 de filme, quem gera o problema, o conflito no filme é o próprio Maverick. Se ele fosse um cara tranquilo, não teria filme, teria um documentário sobre Top Gun. Sobre Top Gun. Mas aí que tá. Isso, teoricamente, poderia gerar uma fraqueza nesse roteiro, né? Uma fragilidade, e até gera, porque você não entende bem o porquê que isso está sendo contado até o momento que o Goose morre. Isso é um artifício que faz com que
você, olha, Maverick, a gente entende a sua dor, você tá causando seus próprios problemas, você tá causando seus próprios fantasmas na tua vida. Agora tu vai ter um fantasma de verdade. O Goose cria um peso a 1h10 de filme que muda completamente o filme. E é outro ponto de virada, basicamente, a morte É um dele. ponto de virada verdadeiro. É o ponto de virada verdadeiro e é muito atrasado. É incrível isso, porque o que poderia ser um problema vira, na verdade, o ponto mais interessante do filme. Vira o gatilho, porque é esse mar calmo ao longo de 1h10, teoricamente, que faz com que a tempestade da morte do Goose seja muito impactante. E é até interessante, né? Porque, teoricamente, no início do filme, ele é assombrado, como a gente falou, pela morte do pai. A partir do momento que ele recebe uma morte pela qual ele pode efetivamente se sentir culpado por estar participando ali. E vai transformá-lo com 20 e poucos anos. E a partir daquele momento, é tirado dele o peso da morte do pai. Ele recebe o almirante que fala, teu pai morreu sendo um herói, foi incrível o que teu pai fez, não sei o quê. Assim, tira o peso desse fantasma. Agora você tem seu próprio fantasma. Pra deixar o peso só do Goose. Só do Goose é o peso. Exatamente. Foi Agora cruel. vamos tirar esse peso. Foi cruel. O filme e o Viper. Foi Pô, cruel. aqui já tem um ponto de virada logo no início, né? Isso que eu ia falar. A estrutura do segundo filme, ele tem um ponto de virada lá no início, mas eu acho que ele tem um problema. Ele tem, na verdade, uma questão. O ponto de virada do filme vem no momento teoricamente certo, vem com seus 20 minutos mais ou menos, quando ele é convocado pra ser Top Gun. Isso não é ainda o ponto de virada, isso é um incidente que vai gerar o ponto de virada, que é quando ele descobre que na aula tem o Rooster. Ponto. Eu acho até que tem um momento ali que começa esse ponto de virada quando ele descobre a missão. E ele fala, calma aí. Então, a missão, ela ainda não é um ponto de virada total pra ele, porque ele é um instrutor. Ele tá ali pra ensinar, isso não vai transformar a vida dele de cabeça pra baixo. Quando surge, nesses alunos tem o Rooster, aí a vida dele virou de cabeça pra baixo. É verdade, é verdade. Aí percebe comigo como é complicado entender isso? Porque assim, você pensa, tá, então, se ele não for o instrutor, acabou o problema, ele pode negar. Aí o cara fala pra ele, mas aí você não vai participar mais da marinha, que não sei o quê. Nunca mais você vai pilotar, exatamente. A partir daí você percebe o seguinte, duas coisas. Primeiro, o filme começa a tentar forçar esse ponto de virada do arco dramático, porque ele não é tão sólido assim. E segundo, começa a ficar em palavras esse arco dramático e esse ponto de virada. Quando algo é passado em palavras, é porque ele é meio frágil, ele tem que ser comunicado. Então você percebe, por exemplo, que olha a frase do Maverick para o Iceman. Ele fala assim, ó, olha, eu tô numa encruzilhada, porque se eu mando esse garoto pra missão e ele morre, cara, acabou a minha vida. Não dá. Isso é uma parada impensável. Concordamos com ele, isso é pesado. Então não manda o garoto. Aí ele fala assim, mas se eu não mando o garoto, ele tá explicando isso pra gente. Ele nunca vai me perdoar. Ele nunca vai me perdoar, mas ele já tem ódio por você. Você já tem distanciamento. Então é uma justificativa frágil. Não tô dizendo que é ruim, mas por um ponto de virada é frágil. Só não é frágil se você entender profundamente o Maverick. Que você vai entender o seguinte, cara, ele vai se responsabilizar por esse garoto. Só que aí tu pensa, por que ele não simplesmente não manda o garoto, sabe? Porque se você pensar, cara, ele mandar o garoto é botar o garoto numa missão mais arriscada nos últimos, 40 anos que não vai se repetir. Não vai se repetir essa missão, cara. Você tá arriscando um moleque numa missão absurda e que você pode mandar um piloto mais talentoso que é o Hangman e que, tipo assim, no fundo seria justificável. Então, assim, o filme tem que te provar que faz sentido ele mandar o Rooster, porque no fundo parece assim, cara, que ele quer agradar o Rooster, que ele quer ter a chance de se aproximar do Rooster, colocando ele numa missão que é absolutamente cruel e perigosa. Ele quer se redimir do Rooster colocando ele em perigo, né? Eu não discordo do que você tá falando, mas eu sinceramente acho que se a gente for pegar o mesmo parâmetro que você aplicou pro primeiro filme, eu acho que aqui, de fato, o ponto de virada é quando ele prova que a missão é possível e a partir disso vem um convite pra ele. Esse é um segundo ponto de virada, né? Mas isso, cara, é 1h20 do filme. Então, é o que eu estou defendendo aqui. Porque quando você falou da estrutura do primeiro filme, você tá falando de uma ação brusca. Cara, tu não acha que isso se repete aqui? Eu acho que não repete porque acontece. Isso que você acabou de falar é resultado dele ser instrutor do Rooster. Porque ele se sente responsável por ser instrutor do Rooster. Ele agora se coloca como responsável dele. E aí ele não tem mais como ignorar isso. Pra mim, é bem diferente também, Daniel, porque quando você olha a estrutura do roteiro do primeiro filme, eu não consigo encaixar muito bem essa estrutura numa estrutura mais clássica, sabe? Eu não consigo pensar, cara, o que é esse roteiro, sabe? É um drama com ação, enfim. Eu vou te falar, cara, esse primeiro filme eu quase tava encaixando como um filme de romance. Um romance, né? Bromance. É uma coisa assim, Tem né? isso também. Mas quando você olha o segundo filme, você entende, cara, você vê a jornada do herói, ele começa no mundo comum e ele vai terminar no mundo comum com as recompensas. Você vai perceber, além disso, o fato de você ter um filme de assalto. Então, num filme de assalto, você precisa ter um ponto de virada anterior pra você poder fazer com que a pessoa aceite a missão. Isso nesse filme, né? No Maverick. Não, então, tô falando do Maverick, exatamente. Comparando com o primeiro filme, eu não sei o que o primeiro filme é, mas eu sei que esse filme aqui tem. Perfeito. Esse filme, ele tem a estrutura certinha de um filme de assalto. Totalmente, assim. É. Escolha de equipe, treinamento,
de equipe. Treinamento de equipe, exatamente, ensaio, Repassa a missão. ensaio da missão, aprimoramento das ferramentas, e aí, por fim, a missão em si. A execução do plano, E né? a missão não sai exatamente como planejado, Exatamente. um improviso final Os contratempos. e a missão concluída. Exatamente. É a estrutura totalmente Estrutura de assalto. um filme de assalto, totalmente. E é até engraçado sair disso, né, cara? O primeiro filme, como eu falei, é um filme de romance. Eu vou classificar aqui agora, oficialmente, o primeiro filme como um filme de romance, sendo que ele se divide entre o romance, né, com a mulher lá com a É instrutora um romance em alta e velocidade. o romance com a aviação, com a marinha em si. Mas com a aviação foi uma boa saída, Gabriel. Ele tá apaixonado pelos dois, mas toda a estrutura é isso. Tá apaixonado por essas duas garotas, né? A Marinha e a instrutora, né? E o primeiro filme é um filme de romance. E é um filme de alistamento. Depois eu até volto a falar sobre isso. É um filme militar. Agora, os Estados Unidos saiu, né, da estrutura de um filme de alistamento romântico para um filme que representa muito mais o que os Estados Unidos fazem na geopolítica, que é assalto. Eu vou montar agora a estrutura de um filme de assalto. Mas exatamente, Gabriel, isso que você tá falando, estrutura de filme de assalto. E no filme de assalto você tem que ter um ponto de virada antes, sabe? Você tem que ter esse ponto de virada mais cedo. Você tem que forçar o improviso. Exatamente. O talento do assaltante, o talento do líder. Como eu falei, eu não discordo do que vocês estão colocando, mas eu acho que assim, se a gente for pegar um ponto de virada do mesmo impacto e peso do primeiro filme, ele vai acontecer aqui mais ou menos no mesmo momento que aconteceu no primeiro. Então assim, eu realmente achei, óbvio, né, aqui é uma estrutura diferente, concordo, uma estrutura muito mais próxima do filme de assalto, também concordo, mas eu acho que esse filme guarda um tempo muito grande, e acho que aqui tá até uma das fórmulas do sucesso que ele alcançou, que é gastar um tempo muito grande com a equipe, tal qual, né, a gente vai ter mais ou menos lá no primeiro filme também, né, um tempo com os personagens para que a gente se apegue a eles. Nessa equipe, você encontrar rostos que você se importe com eles de maneira muito Eu fácil. concordo com você, mas eu acho que talvez a missão mais necessária para que não só esse ponto de virada funcionar como arco dramático funcionar, é você entender profundamente como Maverick encara esse trauma. Se você não entender isso, você não entende nem o ponto de virada, nem o arco. Porque se ele fosse mais prático, ele não fazia um moleque voar e acabou. Verdade, é verdade. E eles só iam continuar distante. Acabou, cara. Mas assim, eu acho que esse filme tem um mérito de, mesmo você não tendo assistido o primeiro, Eu também acho. você compreende esse peso. Isso é perfeito. Não, claro, concordo. Mas Concordo. o Maverick quer ter um filho. Pra mim, boa parte da justificativa de todas as escolhas dele é que ele não pode deixar o garoto se afastar dele. Ele tem esse momento. Não só isso, ele quer ter a chance de recuperar o erro que ele cometeu, de se redimir. Sim. Ele foi egoísta na decisão dele. Em algum nível. Algum nível ele foi. Mas tem toda essa questão familiar que ele perdeu e o Rooster é esse resquício, né? Exato, E você tava exato, falando, então, tipo, exato. se você for ver, o Rooster é mais importante do que o personagem da mulher, né? Da Penny. Muito mais importante. Muito mais importante pra ele, sabe? Tipo, E você percebe que o arco ele tá sendo descrito quando você percebe, não é que ele é frágil, ele é complexo pra você deixar isso em poucas palavras e entender com profundidade. Olha quanto a gente tá discutindo. Ele fala com a Penny, ele fala assim, ó, eu não confiei nele. Ele deixa claro pra gente qual é o problema. Ele fala, eu não consegui confiar nele e eu impedi dele ser um piloto porque também a mãe dele fez essa promessa no leito de morte. Então eles estão tentando amarrar esse arco pra que você entenda que a decisão dele não é uma decisão só louca e irresponsável. Ele tá tentando confiar no Rooster. É meio bizarro, mas ele tá tentando confiar no Rooster na missão mais arriscada da face da Terra, que não vai se repetir, pra que eles tenham esse momento de cumplicidade, de confiança, sabe? E que ele vai trazer ele vivo. Eu vou trazer ele vivo. Só que ele não tem controle sobre isso, meu amigo. É uma parada meio, entre aspas, absurda essa escolha, mas funciona. Porque o Maverick funciona. Esse é o ponto. O Maverick faz a gente gostar e se preocupar com todo mundo em volta, porque o Maverick funciona. Você falou, pô, a equipe é bem desenvolvida. Eu não acho bem desenvolvida. Eles têm pouco tempo. não acho também, não. Não falei desenvolvida, eu falei que você se importa com eles. Então, se importa, mas não pelo que o filme desenvolve a equipe, pelo Maverick, Então, né? você se importa pelo sentimento que o Maverick tem para com eles. Concordo, entende? concordo. Então, o Maverick é recurso. Exato. O Maverick é recurso pra você se importar com as peças que podem morrer. Então, quando Exato. o garoto lá, eu esqueci quem é, acho que é o Payback, né? O Payback apaga e o avião dele tá caindo, né? Uhum. Quando isso acontece, você se importa com o Payback por conta do Maverick. Exatamente. Porque o Maverick não quer perder nenhum aluno, porque ele não aceita mais uma perda na vida É dele. engraçado que você pensa, se esse filme realmente é um quebra-cabeça, a cola é o Maverick. Toda a cola é o Maverick. E se você pensar em bastidores, a cola é o Tom Cruise também, né? É bizarro. O Maverick funciona. Quando vocês estão falando aí que ele se importa com todo mundo, ele joga uma pista lá no início do filme que eu fiquei com essa porra na cabeça o tempo inteiro, as 2 vezes que eu vi o filme. Ele fala assim, não vai voltar vivo dessa missão. Um não vai voltar vivo. Caraca. Aí eu fico,
porra, não vai um voltar. não vai voltar vivo. Ele sabe que um não vai voltar vivo, Ele caralho. sabe Ele disso. sabe disso, porra. Ele é o Top Gun. Ele sabe da parada. E teoricamente ele não quer que seja o Rooster, principalmente. É, exatamente. Então tem essa questão que, porra, ele sabe que um não vai voltar vivo. Então não bota ele pra missão, não bota ele na missão. Sabe? É uma dinâmica difícil. E assim, o filme acaba com todos salvos. Não ficou ninguém pra trás. E eu fico, putz, cara. E criou essa tensão em mim. Eu tava o tempo todo esperando, pô, pelo menos um. Essa é a brincadeira, Essa é a brincadeira. Pelo Essa é a menos um brincadeira. vai rodar. Pelo menos um vai morrer. E ninguém morre. né? É. Nem o Bob morreu. A gente tá falando de personagens, né? Como o filme busca valorizar os personagens ou fazer a gente se interessar pelo... Eu não gosto muito dessa expressão, mas vou falar pelo recurso humano, né? Pela capacidade humana, cara. Isso é mostrado até de forma imagética, tanto no primeiro filme quanto nesse, na cena inicial. Porque, assim, em geral, o filme que é de exaltação militar, unicamente por militar, às vezes foca muito no equipamento, no material, nos jatos incríveis, nos aviões incríveis, nos porta-aviões, e aqui o filme, ele se esforça pra fazer uma mescla, tanto da importância do equipamento de última geração que os Estados Unidos têm, incrível, os aviões excepcionais, os porta-aviões incríveis e tal, e também dos profissionais. Então, assim, a cena de abertura dos dois filmes vai entremeando, né, cenas do porta-aviões e cenas de close, assim, da equipe, não mostra o rosto dela e tal, mas a equipe trabalhando, o tempo inteiro a equipe trabalhando, comemorando. O segundo faz até mais. os detalhes mesmo. Tem né? um romantismo absurdo, né? Detalhe, fazendo uma dancinha quando o avião pousa, sabe? Então, assim, mostrando, não só sabe, assim, equipamento, os Estados Unidos têm armas incríveis, sabe? Mostrando aquilo de longe, mostrando isso aqui funciona por conta dessas pessoas. É um esforço político, eu falo isso, assim, não só do filme, mas também é um esforço político, eu falo isso porque até quando meu sogro, a gente terminou de ver o filme, e aí meu sogro perguntou, porra, mas como é que a gente conseguiram dinheiro pra contratar esses aviões todos aí, pra filmar os filmes e tal? Aí eu, né, fui falar com ele, falei, pô, não é bem assim. As Forças Armadas Americanas, quando um filme, eles veem que o filme é um filme que exalta nesse roteiro ali, né, é positivo, né, para as Forças Armadas Americanas, eles emprestam todo o equipamento, não só emprestam, como incentivam financeiramente aquele filme, sabe, de ser feito. Você vê também que usa muito esse artifício é o Michael Bay nos Transformers e tal, sempre tem cenas com o exército americano salvando o mundo, salvando o dia, né, e aí isso é uma ferramenta, né, que Hollywood tem e tal, não só para poder ter acesso a todo o equipamento oficial, o equipamento, né, de verdade ali, né, para fazer as filmagens, como também ainda recebe um incentivo financeiro para isso e funciona como uma propaganda das Forças Armadas. E o Top Gun 1, pra quem não sabe, o Top Gun 1 foi o filme que aumentou em níveis absurdos o alistamento, sabe, nos anos 80, ao ponto que na saída do cinema, nos anos 80, eles colocavam barraquinhas, sabe, pro pessoal se alistar. O pessoal saía do cinema, exatamente ia lá, se alistava na marinha pra querer ser piloto. O cara empolgadão do filme, o senhor quer se alistar? Eu quero pilotar o caça! Eu quero agora, vou pilotar! Eu sou o próximo Maverick. Pode botar meu nome Aí aí. quando ele chega em casa, puta, que eu fiz, meu irmão? Eu assinei o Pô, papel. tô aqui agora, caraca, tá aqui, pô, descascando batata aqui no navio, pô, o que eu fiz na minha vida? Que merda, cara. Mas assim, o filme ele tem esse objetivo de focar nas pessoas, né? Pra você se empolgar, pra você querer estar naquele barco, pra você querer fazer parte daquilo. Não só uma propaganda externa de que nós temos equipamento bom, mas uma propaganda do pessoal. Nós temos uma equipe qualificada e uma equipe que quase que se diverte fazendo aquele trabalho, uma equipe provocadora. Unida, você vê que, cúmplice. por mais que tenha lá o comandante, o almirante, dando um esporro no Tom Cruise, falando, pô, eu vou te perseguir até os confins, e não sei o que lá, não sei como é que você foi escalar pra essa missão. E no final fala, boa sorte pra tua missão. Tipo assim, no final assim, tamo junto. Tá? Sempre tem essa quebradinha, sabe? Que nunca tem ninguém efetivamente escroto, sabe? Nas Forças Armadas. Nunca tem ninguém que é efetivamente um vilão. Todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo time sempre. Ele sempre tenta vender essa imagem. E quando eu brinquei ali, né, de que dessa forma, no filme de assalto, né, a gente mostra um pouco mais como é que funciona a política internacional americana. Quando a gente pensa em Top Gun, a gente pensa em avião. Quando a gente pensa em avião, tradicionalmente, a gente pensa em aeronáutica, né? E até a gente tem que fazer um esforço pra pensar, não, peraí, Top Gun é avião da Marinha. Tanto é que tem uma piadinha no filme. Tem uma piadinha do disso filme, até né? no Maverick. Porque, mas se você parar pra pensar, o avião, a aeronáutica em si, os aviões da aeronáutica, eles servem pra defesa do território, né? Porque a base da aeronáutica tá no próprio território, né, do país, Sim, sim. né? Então os aviões têm um alcance que serve funcionalmente pra defender o território. Os aviões da Marinha, eles têm como base um porta-aviões. O avião da Marinha, né, ele existe pra atacar. Ele existe pra ser uma ponta de lança, de forma ofensiva. Eles não existem pra defender, pra proteger, sabe? Eles não existem pra defender o território nacional. Eles existem pra atacar território estrangeiro. Pra assaltar. Pra assaltar. Pra roubar. Exatamente, pra alcançar onde o avião da aeronáutica não alcança.
verdade, sabe? Então, é assim... verdade. Pra ferir tipo um dagger, tipo uma daga, né? Que é o código tipo uma deles, né? Dag, exatamente, sabe? Então, assim, Top Gun é muito louco, né? A gente parar pra ver toda essa broderagem que existe, esse culto, essa alegria, né, de servir as Forças Armadas e proteger o seu país, que é vendido ali no filme, sendo que a função específica, né, do avião da Marinha é atacar território estrangeiro, não é defender seu território. Pra defender seu território tem aeronáutica. Você não acha, Gabriel, assim, funciona como uma campanha também agora, muito menos talvez do que funcionou lá na década de 90, Muito né? menos, muito menos. 86 anos que eu nasci. Na década de 80, mas assim, isso eu acho que até de certa forma o filme tem uma saída pra isso, que é basicamente a gente não ter a personificação em nenhum rosto, em nenhum momento de um vilão. Isso. No primeiro filme, dá uma impressão do russo, né? Do inimigo russo. Ok, contexto ali de final de Guerra Fria. Isso primeiro, Final né? de Guerra Fria, exatamente. Perfeito, contextualizado. Perfeito, aspas. Perfeito é uma palavra muito forte. Né? Mas coerente com a muito política forte. externa americana. Aqui, eles colocam realmente assim, ó, o inimigo é um país que está violando um tratado Ele internacional. nem chega a falar país, né? Não chega a tratar. Não fala. Os pilotos parecem Stormtroopers de tanto capacete preto que É. tem. Não tem rosto, não tem cor de pele, não tem nada. É um país que está violando um tratado internacional e prejudicando nossos aliados. Não fala que é um país que é um aliado, não fala que tipo de avião Não, nem é toca usado nisso. lá, não fala nada. O Daniel tocou no ponto, hein? Você fala assim, parece Stormtrooper, e a missão do Maverick é exatamente Star Wars 4. Exatamente igual. É. Star Wars. A né? sua missão é destruir a Estrela da Morte. Destruir a Estrela da Morte. E a cena é igual, meu irmão. A cena é igual. É igual. O míssil entrando naquela. Exatamente. Cara, quando o míssil entrou, eu falei: mentira, cara. A cena é igual. Mentira que vai enfrentar Stormtroopers agora. O Maverick usou a força. Só que nesse filme o Maverick é tipo o Obi-Wan. É, o não Obi-Wan. Clamando pelo Qui-Gon Jinn. Fala comigo o Qui-Gon Jinn aqui quando eu tô voando. O imperialismo, mas agora com muito mais força Jedi. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que essa ideia de não personificar um inimigo, ela é, de certa forma, muito útil ao filme, porque, em teoria, o que o Gabriel acabou de falar, né? A ação de Top Gun 1 hoje seria muito mais questionada, né? Você invadir um território, o espaço aéreo de um outro país, flertar com a autonomia desse país, né? Da produção energética, sei lá o que foi, a soberania aérea, hoje seria muito mais problemático. Cara, Sim, mas eu sim. vou te falar que eu acho que o primeiro filme é muito mais suave que esse. O primeiro filme, basicamente, os caças do Top Gun estão ali pra acompanhar e retirar os caças americanos que talvez sejam alvejados pelos inimigos porque eles estão num espaço aéreo inimigo. Mas no Oceano Índico, né? No Oceano Índico, eu sei. Então mas é que... você tá muito fora do espaço dos Estados Bem Unidos, longe né? da América, né? Mas É o ok. tipo de problemática que a gente teria hoje. Eu concordo. Eu estou dizendo que nesse filme agora já é um parado assim. Vocês têm que destruir uma base de urânio. Ah, Vocês têm que claro. destruir uma base de urânio, porque isso é uma ameaça. Imagina um país com bombas atômicas, como se os Estados Unidos não tivesse nenhuma bomba atômica, né? Quem tem Olha mais? que terrível, tem um país que tá querendo montar uma bomba atômica, hein? Temos que destruir essa base. Fica, porra, vocês estão olhando no espelho. Os Estados Unidos experimentam olhar no espelho. Mas olha só que Tem. coisa, pra mim, esse filme ele vai falar sobre esse contexto dessa guerra que tá acontecendo, que a gente não sabe que guerra é essa, sabe? Basicamente é uma guerra que acontece, né? Um combate. Não, aqui no segundo filme Nesse segundo filme. É, pô, é uma invasão. Tá invadindo... Aqui no segundo filme não é uma guerra, é uma ação é pontual. uma ação pontual. É uma ação pontual, perfeito, mas mas... assim, tá invadindo um território de outro país pra bombardear, Eles né? estão evitando uma possível guerra aos Estados Unidos. É isso que eles estão fazendo. Mas olha só, basicamente nesse filme que a gente tá vendo é uma invasão de guerra, sabe? Tipo, pô, você bombardear um outro lugar, perfeito. É que você deu uma sensação de que a guerra já estivesse acontecendo. E não. Ah, Não tô falando Não, isso, tá. mas é uma ação de guerra. Ou seja, esse filme poderia ser classificado assim como um filme de guerra. Ah, você vai ter que atacar um certo local, destruir uma base militar que seja, podia né? ser. Tanto é que tem uma parte que é uma destruição da base militar, é um bombardeio uma base militar. Ok. A pista de pouso, né? Uhum. Agora, quando você vê esse filme, ele não tem consequência, não tem morte nem de um lado, e você não vê morte do outro lado também. Sim, Todos sim, os sim, pilotos que são atingidos, o filme faz questão de mostrar que eles saíram ejetando. Eles ejetam. E você não tem o rosto do inimigo, como o Daniel falou. Não tem consequência de morte, não tem o rosto do inimigo e quase não existe hierarquia de comando. Por quê? Você pode desobedecer as ordens e tá tudo bem. Você faz o que você quiser, né? Você ganha um avião e faz o que quiser, né? É uma coisa que, pra mim, esse filme, ele não quer problematizar essas coisas porque ele é um filme escapista. No final, ele é um grande videogame, sabe? Esse roteiro trabalha o filme como um grande videogame, ou seja, pô, no início ele até faz uma menção a drones, que seria o máximo desse videogame, né? Você vai controlar o aviãozinho de longe, né? Mas eu achei que essa discussão ia entrar no filme, mas não, o filme se torna o grande videogame. Não. E eu acho que isso fica muito claro quando eles escolhem esse tom de humor, quando eles fazem, de fato, eles entram na base inimiga pra roubar o F-14, né? Em que o tom de humor tá presente o tempo inteiro
inteiro. O tempo inteiro. O Rooster, ele chega a brincar e fala, calma, Mav, tá bom. Aí eles invadem com uma facilidade gigantesca. Você pode justificar de milhões de maneiras eles terem roubado o F-14. Mas o ponto aqui não é nem necessariamente a facilidade, é o tom de humor, como você colocou nesse momento, em que não há consequências, há um facilitador para que você foque no escapismo, que é o quê? Que é o Maverick recuperando um F-14 que homenageia o primeiro filme e ele lutando com um caça muito inferior, lutando contra caças de quinta geração. Que não gera morte. Que não gera né? morte, que não gera morte. Eu concordo. É isso, cara. Esse filme, ele opta por ser diversão, até porque tem um ponto. Ele não quer problematizar, pra realmente não gerar um incômodo na audiência, mas também, eu acho que ele sabe que essa audiência também não só, ela é muito mais crítica, como ela é muito mais cínica também. Como ela é muito mais global, Rodrigo, hoje. Muito mais global. A ideia é você ter todos os mercados possíveis. Então você realmente não pode dar uma cara de inimigo pra ninguém, cara. Imagina você colocar aquela base com uma cara de ser chinesa. Acabou, meu amigo. Tu vai perder metade do público mundial. Da bilheteria. E também, ao mesmo tempo, é engraçado que você falou, Rodrigo, essa cena é divertida, essa invasão que ele faz, porque sempre apresentou o Maverick como um cara transgressor, né? Um cara que não respeita as regras do exército americano. E aí, do nada, ele cai numa base estrangeira e tá lá loucão, sabe? Desrespeitando também Ele tá zoando. as regras daquele local, invadindo, sabe? Uma nave como se fosse nada. Eles estão animadão, cara, com o fato de que eles estão pegando, o F-14 funcionou, eles estão animadaço numa situação que, teoricamente, é o limite. Como se estivesse roubando numa base americana um avião pra dar um rolê, exatamente. Um passeio, né? Eu acho que isso se comunica muito com uma escolha que o Tony Scott teve no primeiro filme e que foi muito problematizada aqui. Que muita gente ficou falando que era um filme gay, o primeiro filme, um filme homoafetivo e tal, né? Por conta desse excesso de masculinidade, vamos dizer assim. Tem uma referência muito boa a isso, que é um curta do Celton Mello com o Seu Jorge, que eles ficam zoando isso o tempo inteiro, sabe? Sobre Top Gun ser um filme que estão discutindo quem vai na traseira de quem. Bromance, né? Um grande bromance. Eu acho que as escolhas do Tony Scott são muito conscientes. Ele era um diretor muito bom, e eu acho que isso fica claro, assim. Não só porque teve o vôlei com os caras sem camisa, com calça jeans suados, cheio de areia. Não só porque eles simplesmente toda hora eles conversam de toalha, né? Suados pelo calor do chuveiro, do banheiro. Várias e várias cenas que é eles discutindo de cueca no vestiário, gratuitamente, do nada, assim, sem motivo nenhum. Cara, tá no detalhe, e você vê que é uma escolha, tá no detalhe. Tem um momento que eles estão tendo aula, que o Viper fala assim, olha, a diferença de competência de um Top Gun pros adversários é que o Top Gun, antes de morrer, de tombar, de ser tombado, ele leva 12. E aí, o copiloto do Hollywood, acho que é do Hollywood, se não me engano, ele fala assim, cara, tô excitado com isso. Aí o Hollywood vira pra ele, com um palmo de distância do rosto dele e fala assim, tu não me provoca. Olha isso, meu irmão, olha esse texto, irmão. Cara, eles ficam o tempo inteiro, assim, rosto com rosto, e dando mordidinha no ar, sabe? Vem pra cá, assim, do nada, eu fiquei, o que tá acontecendo? Eu achei que a qualquer momento ia rolar um romance entre Cara, a eles. mordida do ar não foi impagável do Gabriel agora. A mordidinha do Iceman no Maverick, no ar, é foda. Tem uma hora que o copiloto do Iceman, ele tá com o braço ao redor do Iceman, que é sobre o encosto do sofá. E tem uma hora que eles estão falando, ele arranha o encosto do sofá com a unha dele, meu irmão. Arranha, Tem uma sequência assim, cara, que eu acho que é intencional, cara. Não é possível que... É intencional. Eu acho intencional, que assim, isso comunica muito. Eu acho assim, o Tony Scott, ele tá deixando claro o seguinte, ele pega esse cenário ultra masculino da mais década de 80, né? O piloto de caça é o cara perfeito, fisicamente perfeito, é o Adonis, ele põe a vida em risco. É a arma máxima, a Top Gun, é a arma máxima, a arma É suprema. uma arma máxima, a velocidade maior, é o cara que se põe mais em risco, é a ultra masculinidade. Ele dá uma volta nisso e faz com que essa masculinidade em excesso que tá transbordando, faça com que eles tenham tesão neles mesmos, sabe? Tipo assim, eu tenho tesão no que eu significo, eu tenho tesão no que você significa, porque você é como eu. Acima dessa arma, desse avião, né? Você que é incrível, sabe? Eu que sou incrível, nós somos incríveis. Exato, ele dá essa camada de humor que tem meio involuntária, mas que tem muita consciência nesses detalhes, não deixa de ser um pouco do filme não se levando tão a sério nessa brincadeira de ultra masculinidade, né? O problema é que por uma questão de contexto de época, isso vai transbordar pra relação com a mulher. Então assim, pra mim tem dois momentos que me incomodam demais. Primeiro, né? Do primeiro, que a Charlie, por exemplo, quando ela entra na sala de aula, o Maverick, ele é absolutamente desrespeitoso com ela, com deboches, com insinuações, e numa situação em que hierarquicamente ele não podia fazer isso, e ela não só deixa passar, como ela tá com um sorrisinho de tesão no rosto. Isso é foda, porque, cara, ela é hierarquicamente superior ali, ela precisa desse exemplo para os alunos, até porque ela tá no meio que é completamente masculino e machista, e ela não pode deixar passar uma parada dessa. Só que, claro, num contexto de época, isso acaba passando
passando e acaba sendo uma ferramenta de romance, porque a Charlie basicamente ela orbita ao redor do Maverick. A cena que mais me choca, essa é foda. O Maverick, ele tá em sala de aula e ela tá basicamente destacando o quanto a manobra dele é irresponsável. Aliás, a manobra que meio que é criada no primeiro filme é uma cartada dele nesse filme o tempo inteiro como se fosse uma manobra agora habitual dele. É como se fosse agora a técnica que ele criou, vamos dizer assim, ou pelo menos que ele passou a usar com facilidade. Isso eu achei muito maneiro. Mas ela tá em sala de aula destacando o fato de que aquela manobra é extremamente arriscada. Não só porque você coloca o piloto em risco, mas também você coloca o equipamento, que é caríssimo em risco também. O Maverick, como garotão, playboy, marrento, né, mimizento, né, revoltadinho, ele sai e vai embora. Ele até fica forçando o motor da moto pra fingir que não tá ouvindo a Charlie e tal, e ele vaza. É ridículo. É o garotinho, é o mimizento. Crianção. É mimizento. Ela segue o cara, vai até ele, e eu fiquei pensando, o mínimo que ela pode falar pra esse moleque mimizento, marrento, é o seguinte, falar, ô imbecil, se liga, ô imbecil, ainda que eu acho tua manobra foda, e ela é foda, eu não posso chegar numa sala de aula e defender, autorizar, endossar essa manobra. Por quê? 90% não conseguem fazer essa manobra e vão se pôr em risco. Eu não posso, ô idiota. Mas não, ela vira pra ele e fala assim, eu não posso elogiar sua manobra, porque senão eles vão descobrir que eu estou completamente apaixonada por você. Nossa! Apaixonada, cega por você. Manda essa. É isso aí. É horrível. Meu Deus do céu, cara. Então, se não fosse isso, você defenderia essa manobra que é arriscadíssima? É isso que você tá querendo dizer? Cara, o que eu gosto é que cria uma diferença muito grande aqui, porque a Penny aqui, ela tá apaixonada pelo Maverick, cara, ela passou anos apaixonada por esse cara, porque a Penny é mencionada no primeiro filme, ela é filha de um almirante que tinha saído com ele, só que você percebe que ela, madura como já está, ela prioriza o que tem que ser priorizado, a vida dela é a filha. Então assim, por que o Maverick depois da missão vai até o bar e acha que ela vai estar lá esperando ele? E ela não tá, ela tá velejando com a filha dela. Então eu acho muito importante tirar, né, o personagem feminino orbitando ao redor desse protagonista, e eles fazem isso muito bem feito, ainda que ela esteja apaixonada. Isso não é problema, óbvio, ela pode estar apaixonada, pode ter vivido com essa sombra desse amor que ela teve por ele, mas é muito importante nesse filme não ter sido como foi em 86. Basicamente a Charlie orbitava ao redor do Maverick, né, cara? E esse filme aqui, ele vai ser uma grande evolução em todos esses aspectos. E engraçado, tem muita gente, eu acho que o filme tá aberto pra críticas, sabe? A gente pode criticar, sabe? Qualquer questão aqui envolvendo esse filme. Mas quando você compara com o primeiro Top Gun, você vê uma evolução, né, nesse discurso que você... E não só nesse discurso. E que ainda bem que eles fizeram, né, cara? Ainda bem. E não é só no discurso que a gente tá falando, assim, mas tem uma evolução em toda a técnica do filme, em elegância em contar a história, e até em repetir cenas que só eram engraçadinhas do primeiro filme pra comunicar com muito mais camadas nesse, sabe? Então, assim... Tem um significado. Teve muita gente que se questionou de por que a atriz da Charlie não voltou pro papel. Isso realmente é um ponto a se questionar. Isso que eu ia falar. Por quê? Alguém sabe? Daniel sabe trazer essa informação aí? Então, ela não foi convidada. E ela deu uma declaração até que vai contra esse respeito todo que a gente tá falando aqui, que a obra teve. E de certa forma, é que a gente tem que fazer realmente um parêntese. Claro. Né? A atriz não tá na forma física que Hollywood, ou que o filme ostentou. A do Maverick... A Charlie não tá na forma física que a Jennifer Connelly tá. A atriz que interpretou a Charlie lá no primeiro filme, ela não tá numa forma física hoje. Ela envelheceu naturalmente. Enquanto o Tom Cruise é uma aberração de Hollywood. O Tom Cruise era do Lestat, né? Vampiro do Lestat. Então, assim, o que o blockbuster exigir na tela lá, ou que os produtores entenderam, não abraçava a ideia de ter a personagem do primeiro filme nesse filme. Então, assim, é legal, o filme faz todo esse trabalho, o filme, né, revisita o Val Kilmer, por exemplo, faz essa homenagem ao Val Kilmer. No discurso faz todo esse meia-culpa, né? Mas na prática, tem que criticar mesmo. Tem um novo tom de abordagem, né, para as personagens femininas, legal, mas ainda não tem espaço aqui para a mulher que envelhece naturalmente. Não tem espaço para um ser humano normal em Hollywood. São só super astros. Eu concordo que é um ponto crítico, um ponto complicado, né? Porque poderiam, de fato, trazer a Charlie. Ela envelheceu naturalmente, então ela aparenta muito mais a idade do que, obviamente, o Tom Cruise, né? Pelo menos eles trouxeram, não foi uma menininha, né? De 20 e poucos anos, eles trouxeram a Jennifer Connelly, que tá próxima dos 50 anos, se não me engano, né? E tá muito bem. Ela é a aparência de Hollywood, inegável. Ela e o Tom Cruise são dois, né? Adonis e Afrodite ali dessa mitologia de Hollywood, isso é inegável, mas é um ponto a se destacar, sim. Tem que se sublinhar isso, sim.
Pra finalizar, galera, só uma coisa. Fala da ação desse filme, porque... Tem que falar da ação do filme. Cara, É óbvio. Porque esse filme, ele consegue fazer com que você entenda tudo que está acontecendo nas cenas aéreas, e isso é magnífico. a mise-en-scène é absurda, porque você tá usando o ar como espaço funcional, Você né? poderia perder referencial, né, por conta disso, mas na verdade o filme consegue fazer com que você tenha todo momento o referencial, você consiga ter uma noção espacial, consegue entender tudo que está acontecendo ao entorno daquele piloto. Isso é magnífico. Eu ia citar se fosse uma ideia de ser um balé no ar. Mas aí depois eu falei, pô, eu vou mudar essa abordagem, porque eu acho que como é um confronto, parece uma capoeira, assim. Sobretudo naquele treinamento onde eles não podem se tocar, sabe? A capoeira é uma dança, é uma luta também. Eu falei, cara, é exatamente isso. Assim. Interessante, é maneiro. plástico. É fundo de tela o tempo inteiro, meu irmão. É wallpaper atrás de wallpaper na tua cara. Verdade. Tu consegue, com um sistema de som aqui de casa mesmo, né? A gente usa um 7.1 aqui, um home theater fuleiro. Mas já dá pra você perceber, cara. E aí é muito importante pra essa mise-en-scène que a gente tá falando, que o Fábio acabou de falar. A ideia de você perceber onde as coisas estão, não só uma informação visual, mas nesse filme a informação auditiva vai ser muito importante, cara. Porque você vai ouvir a aeronave muitas vezes antes dela aparecer na tela, cara. É muito, muito bizarro, assim. Quem puder assistir numa melhor qualidade de som possível vai fazer diferença pra você. Vai. Eu acho que eles tiveram uma estratégia muito inteligente, né? Se você pega o primeiro filme, você tem que ter 3 elementos que são muito reforçados aqui, em Maverick, que é basicamente geografia, você precisa entender o contexto e posicionamento. Você tem, obviamente, uma sensação muito importante de velocidade, o que não é tão simples quanto parece. Que o primeiro filme tem dificuldade. Tem um pouco de dificuldade, e você precisa também ter uma clareza no esforço pra se pilotar um caça, pra se fazer uma manobra tão difícil. O primeiro filme, ele resolve a questão de contexto, de posicionamento de geografia. Primeiro ele tem uma dificuldade, ele usa muito o céu de fato, e o céu não tem referencial. Quando não tem referencial, você perde a sua localização, é muito fácil perder essa organização no céu. Só que eles tentam resolver isso principalmente de 2 formas, né? Uma é com o próprio radar da base e o radar da nave. Então você vê os pontinhos das naves inimigas, das naves aliadas, e você consegue entender um pouco mais o contexto desse duelo, dessa capoeira, como o Daniel falou. E o outro, que é o principal disparado, é o diálogo. Eles comunicam o que está acontecendo e comunicam o que vai acontecer. Os personagens falam muito, ó, ele tá na minha esquerda, né? Ele passou por cima de mim, ele tá atrás de mim, ele tá na minha cola e tal. Isso vai ajudando você a entender a dinâmica daquela ação, mas tem momentos, obviamente, que você fica muito perdido. Por quê? Porque esse filme vai entender que, primeiro, ele precisa de ter um leque de filmagem muito maior, e esse filme foi todo filmado com caças reais, com manobras possíveis, de fato, com os melhores pilotos americanos. E deixa eu lembrar aqui que o Léo Pesco lá do grupo mandou essa informação, não sei se o Daniel tem, mas que esse filme tem 800 horas de material. Esse filme tem uma quantidade de material de filmagem alucinante, e um trabalho maior que de fotografia é de montagem, porque você tem um leque de possibilidade de filmagem de caças manobrando, de caças próximo e tal, para você organizar isso numa cena de ação, para você passar essa geografia, entender esse posicionamento, é extremamente difícil. Eles usaram algumas técnicas nesse contexto, não só o excesso de filmagem, mas, por exemplo, eles usam muito o olhar dos personagens. O personagem indica para onde a câmera vai com a sua subjetiva, né? Um olhar subjetivo, uma filmagem subjetiva. Então, o personagem olha para cima e a câmera mostra o caça que tá em cima dele. Olha para a esquerda, a câmera mostra quem tá na esquerda dele. Isso vai te situando nesse contexto melhor do que fez o primeiro filme. Eles usam computação gráfica apenas para, por exemplo, situar o caça real, né, atrás do outro caça. Então você vê o cockpit, que é transparente, e você vê atrás do piloto, tem lá o caça lá atrás quando ele tá sendo perseguido, quando ele tem um aliado muito próximo. Então isso vai te localizando. Cara, é perfeito você entender a geografia daqui. E qual é a melhor manobra de todas? A missão principal e o treinamento, ele tem um percurso. Ele tem uma pista. Ele tá muito mais próximo do chão, de uma cadeia montanhosa, que é referencial suficiente para você entender não só a geografia, porque você vai entender as referências. Por exemplo, por que eles usam aquela ponte? Quando os dois passam, não só para gerar um empecilho, uma barreira que eles têm que manobrar, mas você entende de referência. Você entende que os primeiros passaram e os outros estão demorando a passar. Quando eles passam, eles estão um pouco atrasados. Então, eles usam referências do cenário para que você entenda essa localização. Mas, principalmente, a velocidade. Quando você coloca os caças mais próximos do solo, né, dessa referência, você vai entender também a velocidade desses caças. Tem mais noção de velocidade, né? Você tem noção que é muito importante, né? Porque você precisa ver as coisas passando com muita velocidade, né? E aí também você entra do percurso. Cara, escolher um percurso, né, que é basicamente, que a gente falou, Star Wars, né? Um percurso ali em que ele tem que passar pela cadeia montanhosa, serve para você dificultar a missão final, porque ele tem que manobrar em algo que você entende que é muito difícil. Você cria barreiras, você cria empecilhos, tipo curva muito acentuada, a ponte na frente. Sim, a parte da gravidade
forte, pesada, né? Os mísseis estão ali, você vai entendendo essa localização por essas referências, mas mais do que isso, é uma ferramenta que gera a dificuldade da ação, né? Olha como é difícil, mas vai reforçar os 3 pontos que nós falamos. Vai reforçar a ideia de geolocalização, de posicionamento, de velocidade e de esforço, porque você vai ver agora os pilotos no limite, cara. O Tom Cruise balançando de um lado pro outro, na cena em que ele prova que é possível executar a missão, que pra mim é a melhor cena de ação que eu já vi nos últimos anos. Aquilo é foda, gente. Os atores, eles de fato passaram por esse treinamento, tanto que essas horas que o Fábio acabou de falar aí, muitas dessas horas são filmagens de dentro do cockpit, né? E a gente tem várias ao longo do filme, né? Os atores, né, reagindo, como o Rodrigo falou, né? Tá aqui, tá ali, tá em tal lugar. E muitas das cenas, cara, desse material extra, a equipe fala que é de ator vomitando por causa da força G que tá sendo aplicada. Eu imagino. Sabe quem não vomitou? Tom Cruise. A Phoenix. A Phoenix? Saiu melhor do que o Tom Cruise na parada. Caraca, maneiro. Mas, cara, tu vê como é que é importante você perceber o quanto eles estão sofrendo pra executar a manobra. Sim, e pra importante. mim fica até mais forte na cena em que o Tom Cruise, o Maverick executa a missão e prova que é possível. Essa cena, ela é melhor que o final. Ela é melhor que o final. Ela é monstruosa. Ela cria toda essa potência e dificuldade que é você ser um Top Gun. Eu falei isso lá em John Wick, né? Você tem que provar que esse cara é o melhor. Provar que pilotar um caça é infinitamente difícil. E aí vale o que o Daniel falou. O som aqui é muito importante e eles trabalham o som de uma forma absurda, porque o som vai reforçar todas essas camadas. Vai reforçar a geolocalização, porque você ouve basicamente, às vezes, o próprio caça antes dele chegar. Você, por exemplo, você ouve o barulho do som do motor ecoando pelas montanhas, ecoando pelo cenário. Você sente essa... É mais um reforço de localização. Quando eles estão com a máscara e a respiração, por exemplo, do Ruver tá pesada, você assimila muito que ele não tá acelerando a nave, por exemplo, porque ele tá numa questão interna e a respiração dele é que vai te dar essa informação. A respiração dele comunica muito, já que você não consegue ver a expressão, comunica o esforço pra caramba. E sabe uma coisa interessante pra caramba? Que você poderia até questionar sobre a missão, mas como a missão ela é repassada na estrutura desse roteiro, né? Você vai ter a missão sendo repassada. Quando você olha de fato o local da missão, você entende tudo o que vai acontecer. Você já você já antecipa o que vai acontecer, né? Você antecipa, compreende. Você já conhece aquele local, né? Você praticamente já conhece, né? Então, até isso é mais fácil pra você entender essa cena. É muito bom. Esse roteiro é muito bom. Porra, cara, eles terem resolvido isso com uma pista, com um trajeto claro, e aí eles usam um cenário diferente, né? A parte gelada, é bonito também o cenário. É uma sacada tão genial. E pra mim é certo, Oscar de montagem, Oscar de edição de som. Fato. Não tem discussão. É uma coisa incrível como eles conseguem colocar camadas nesse som pra você entender, como eu falei também, a velocidade. O motor, ele ronca de formas diferentes, de acordo com a velocidade que ele tá alcançando. Caralho, é foda demais, né, cara? É muito... Puta. Só pra fechar, uma última informação, o Tom Cruise é a pessoa ideal pra esse tipo de trabalho. Ele tem a altura ideal para um piloto de caça. Ele é a personificação ideal de um piloto de caça na É a Marinha. altura de um jockey, né? E corre como um cavalo. Cara, ele corre pra cacete. Mas é isso, pra mim, tem as melhores cenas de ação que eu não lembro de ter visto nos últimos anos, cara. Cara, é empolgante. É empolgante pra nós que a gente tem uma tentativa de olhar de uma outra forma. É empolgante pro cara que vai pontualmente no cinema e que não tá preocupado com absolutamente nada de camada, nada disso. Ele vai curtir. Mas sente, né? Consegue sentir isso, né? Porra, meu irmão. Imagina você filmar uma cena de ação com caças no céu. Isso é infinitamente mais difícil que você fazer uma perseguição de carros. Você fazer, por exemplo, uma batalha, um combate, um tiroteio. É muito mais difícil. Tem que trabalhar a referência de uma forma diferente. Velocidade é muito... Caraca, é muito foda. Cara, eu assisti o filme com a Laura. Ela tava agarrada na cadeira, mesmo. Tipo, pra ver a cena dele provando que era possível a missão. É foda, gente. É muito bom. Eu vi as pessoas no cinema suspirando. Não, que nem eu falei, tava meus sogros gritando uhul. Porra, foda. Manobra, sabe? E galera, por favor, entre em contato com a gente nas nossas mídias sociais, interaja com a gente sobre Top Gun, vá lá, conversa com a gente, diz o que você também achou do filme, beleza? Você pode encontrar a gente lá no Twitter em @enquadrando_, no Instagram em @oficial. Eu e o Rodrigo estamos no YouTube direto agora, a gente vai ficar lá semanalmente, vão aparecer em live lá semanalmente. Vamos ficar. Mas a gente tem outras lives que também ocorrem no Acabou de Acabar, a gente tem várias coisas, então segue nossos canais lá no YouTube, né, que é youtube.com/enquadrando e youtube.com/acabou
Acabou de Acabar, do nosso padrinho amigo Gabriel Gaspar. Pô, a gente tá fazendo live direto. O Fábio acabou de falar isso, mas só ressaltar agora como padrinho amigo do Acabou de Acabar, a gente tá fazendo live direto com a galera do Enquadrando lá no Acabou de Acabar, sabe? Então, pô, tá no final do podcast, né? Gostou, me imagino. Se você veio até aqui, a gente espera que você tenha gostado. Eu imagino, Veio até né? aqui, né? Espero que tenha gostado. Então dá uma passada lá, cara, porque, pô... Se inscreve lá no canal. E a gente faz live de vez em quando. Então, parênteses aqui. A gente faz live de conteúdo que a gente não aborda em podcast. A gente fez live lá de Sandman, a gente faz live lá da série do Senhor dos Anéis. E ficou, sabe, numa camada, num grau de profundidade que poderia facilmente virar um episódio de podcast. Mas não virou. Tá lá só no YouTube. Só pra você. Exatamente. Então, pô, fica de olho nisso aí, que se você gosta desse conteúdo aqui de podcast, você pode estar perdendo coisa muito boa lá no YouTube sem saber. É mesmo, é Muito mesmo. bom. É E mesmo. não deixa, lembrando, não deixa de avaliar no Spotify. Falei no início do programa, não esquece. Já avaliou? Esqueceu? Pô, podia ter avaliado enquanto tava ouvindo. E se inscrever aqui no Spotify também, né? Se inscreve no Spotify também. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, você pode mandar pra contato@acabodeacabar.com.br. Muito obrigado, galera. Um grande abraço. E bons filmes. Eu sou Gabriel Gaspar e... Pau, 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 pau. Que isso, velho. Está começando Enquadrando. Cara, Pô, ele não quis fazer a continuação do filme do irmão dele, pô, o Tony. O primeiro foi dirigido, pra quem não sabe, pelo Tony Scott, né? Era. Que isso? O irmão dele. menos famoso do Ridley Scott. Caraca, fiquei decepcionado com o Ridley Scott agora. Podia fazer uma homenagem ao irmão. O Daniel travou, acho. Não travou, mas a gente continua. O Daniel tá chocado com a informação da parada, cara. O Daniel tá chocado com a informação que ele mesmo deu. Quando ele ouviu a informação na voz dele, ele ficou chocado. E o Joseph Kosinski também é responsável por aquele outro filme com Tom Cruise chamado Oblivion. Aí, na moral, o Fábio, na guerra, se tu cai, ele não volta pra te pegar, não. Passa por cima, tranquilão, cara. Ele só segue a marcha, meu Daniel irmão. caído em combate. Tô seguindo. Tá seguindo na missão. Caralho, ele ainda tá me mandando mensagem. Tomou um tela azul. Putz, a gente vai ter que recomeçar. Não, guarda essa porra. Vamos salvar então. Caraca. Isso aí que tá bom, pelo menos. Tá engraçado. Vai pros erros isso aí. Vamos salvar. Vai ter, até onde ele falou, vai ter, eu acho. Eu acho que você falou do... O Gabriel está devorando Amassando. o sanduíche de uma maneira voraz, tá amassando. Eu queria falar, assim que o Fábio falou, eu queria falar, mas tá com a boca cheia aquele de pão. Caraca. A gente usa um 7.1 aqui, um home theater fuleiro, perdão. Quase que eu faço fuleco, né? Que a Copa tá chegando, mas é... Daniel, ninguém pensou nisso. Do fuleco. Ninguém pensou O quê? Do nisso. fuleco? O fuleco foi nosso mascote, cara. Você não... Do fuleco. Eu fico triste com você. O cara ressuscitou, hein? Muito obrigado, galera. Um grande abraço. E bons filmes. I'm in the danger zone. Pode estopar aqui, ó. Deixa o Daniel cantar mais um pouco. Vou estopar. Não, já parei. Eu nem gravei isso.